O Cristo que tanto se fala, as supremas personalidades de Deus, Buda, Cristo, Maomé, Krishna e tantos outros avatares que vocês tiveram, eles batem a sua porta constantemente, mas eles só podem bater a sua porta nas formas que mais causam dor em cada mundo. Eles batem como o mendigo, como a prostituta, como o doente, como a viúva. Eles batem como aquele que tem um sofrimento que você não quer para você. E quando eles, como avatares, batem na sua porta, é a grande chance de testar você no olhar, se você daria para essa pessoa dignidade. Quando a sua dor está resolvida, a dor do outro está resolvida, e você pode usar de tudo que você tem para que ninguém mais tenha dor, você finalmente entendeu a sua verdadeira missão. A bênção que você dirige a qualquer pessoa é a bênção que a fonte dirige para você. E aí você vai entender, você pode ser do mais pobre e miserável ao mais rico deste planeta. Nós não diferenciamos vocês por essa condição, mas pelo seu olhar de compaixão ao irmão que passa necessidade, seja por que motivo. Eu já disse muitas vezes, eu apanhei, mas eu também bati. Eu fui morto, mas eu também matei. Eu soube viver com banquetes em minha mesa, mas também passei fome. Eu persegui e também fui perseguido. E em todas as condições, o mais importante era quando eu entendia que não é a minha condição que me faz especial, mas aquilo que eu tiro de lição do que eu estou fazendo. Quando eu saio de perseguidor para perseguido, quando eu caio do cavalo, quando a luz me cega e quando eu encontro algo que vocês chamam de Yeshua, de Jesus, de Sananda, quando eu encontro este algo, eu entendo que eu era tão pequeno que eu não quis me enxergar. Desejo a todos vocês o tempo inteiro a reconsideração de suas vidas. A prosperidade nasceu para todos, a dignidade nasceu para todos, mas o planeta ainda passa seu lado obscuro da alma, porque vocês estão aqui na minha consciência para fazer o bem para vocês e por vocês. Quando cada um cuidar de si mesmo desta forma, nós vamos eliminar o sofrimento deste planeta. Eu sigo o meu caminho, mas eu estou aqui peregrinando nessa terra, porque esta terra amada foi a terra que me deu essa consciência. A vocês, meu respeito, minha amizade, todo meu amor. Amém. Caramba. Vocês trouxeram o mestre Paulo. Ele nunca tinha ido em nenhum podcast, nem no meu. Se tem alguma pergunta para mim, eu estou à disposição de vocês. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje um dia muito especial pra gente aqui do Lean Podcast. Estamos recebendo, né? Hoje estamos recebendo aqui Suzy Mariá, que é host do Medium Talks. Muitos de vocês aí devem já acompanhar a Suzy. Ela também é fundadora do Instituto de Frequências Energéticas em Mariá. Correto, Suzy? Perfeito. Então, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, é uma honra estar aqui no Lean. Uma honra. Muito obrigado, uma honra toda nossa. Se você puder, muita gente te conhece, mas a gente sempre tem, né, pessoas novas chegando aqui no canal. Se você puder se apresentar, contar um pouco da sua vida, como que a mediunidade ela adentrou na sua vida, para a gente poder caminhar aqui com os tópicos. É maravilhoso. Eu me considero um exemplo vivo de que a mediunidade é muito simples e permeia a vida de todo mundo. Como é que ela começa? Quando eu tenho 4 para 5 anos de idade, eu já era rato de papel, era uma coisa louca, lápis e papel faziam parte da minha vida. Então, eu sei que eu já psicografava desde lá. Então, dos 5 anos de idade até hoje, fazendo 60, são 55 anos com essa mediunidade. Mas como que funcionava ela? Todas as noites, quando a gente morava no interior de Goiás e apagavam todas as luzes, porque eram geradores, e ficava tudo muito escuro e eu tinha muito medo, então eu não dormia. E não dormindo, eu ia num local onde tinha uma biblioteca gigante. E lá eles me ensinaram a ler, a escrever, e a gente devorava os livros. Eu lia muitos livros. Então, quando eu tinha 5 anos, foi muito intenso, 6 anos, 7 anos. Quando eu tinha 13 anos, eu escrevia cadernos e cadernos por dia. Mas o bonito qual era? Uma católica de família e de coração católica, que pensava talvez em ser freira, gostava, tinha resquícios de achar que esse mundo era muito bonito e não sabia que isso era mediunidade. Então, por isso que eu digo, eu sou exemplo vivo de que ela é simples. Eu cresço com tudo isso, conversando com esses seres, indo todas as noites com eles aprender, fazendo projeção astral, incorporando eles, psicografando, mas até eu ter 24 anos, eu não sabia que isso era espírito. Não sabia? Com 24 você descobriu? Só com 24. Fiquei 19 anos, quase 20,
sem jamais saber. Então essa é a história que eu mais gosto de contar, é a minha história. Eu não sabia. Eu nunca diferenciei. Então tem momentos da minha vida que eu tô conversando com vocês dois, se eu não tenho certeza que aqui tem 3 e surge um 4, um 5º elemento, eu não diferencio. É muito raro diferenciar. Eu converso com o espírito como eu converso com um ser humano encarnado. Então, aos 24 anos, quando uma vidente me fala que o que eu estava fazendo era incorporação, aqui do meu lado tinha espírito, a vida ficou linda, ficou brilhante. Eu descobri o meu mundo. Naquele momento, eu me assumi espírita e nunca mais larguei a mediunidade. Mas a mediunidade é um processo de todos os seres humanos, biológico e simples. Ela não pode causar nem sofrimento, nem dor, nem medo. Mas você falou de medo agora. Era a minha dúvida para você. Você teve medo em algum momento nessa jornada? Porque eu convivia com eles. Entendi. Então, o que aconteceu? Aos 24 anos, gente, quando eu descubro que isso é mediunidade, eu fico feliz por ter descoberto o que acontecia, mas só naquele momento eu descubro que as outras pessoas não viam o que eu via. Então, eu também tive um certo bullying ao longo da minha vida, acho que não tinha falado isso em lugar nenhum até hoje, porque eles me chamavam de mentirosa. Mas por quê? Porque hoje eu entendo. Porque o que eu via, eles não viam. O que eu escutava, eles não escutavam. Então eu falava coisas que ia acontecer no futuro. Tinha era uma loucura na minha cabeça, mas é porque eu conversava com esses espíritos. Dos 24 anos até agora, que eu tô com 59 anos, eu nunca mais deixei de me conectar com eles. Porque é um mundo que me causa felicidade. E você já entendeu por que você tem essa capacidade e outras pessoas não têm? Eu digo que isso foi uma falha. Eu falo que é uma falha mecânica. Por quê? Uhum. No dia 28 de fevereiro de 1972, quando eu faço 7 anos, eu vou para esse mesmo local que eu sempre fui e eu escuto uma briga entre aquele que eu considerava o nosso chefe, era o dono daquele local, e um pequenininho, que eu chamava de Justus, que estava sempre lá comigo. Ele era adulto, mas ele tinha 1,20 m mais ou menos. E eles estão muito bravos. Muito bravo, os grandões brigam com ele. Como era meu aniversário, eu tava feliz, eu fui, eu vi o ambiente pela primeira vez de uma briga muito feia e saí de volta. Voltei pra minha cama. Pra mim era normal, eu ia por uma escada, entrava nessa casa, vinha da escada e voltava onde era meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu voltei aquela noite, mas muito intrigada com a briga. No outro dia eu volto lá. Deu oportunidade, voltei, o pequeno tava sozinho. E eu perguntei pra eles, o que aconteceu que esse cara tão bravo com você? Ele falou assim, eu cometi uma falha. Eu esqueci de fechar a tua memória. Então eu sempre lembrei deles e das vidas passadas. Então a história que eu conto é essa. Foi uma falha dele, talvez até uma falha calculada, mas foi uma falha de controle. Eles não fecharam a minha memória. Como eu vivia naturalmente com eles, era feliz lá dentro. Eu creio que 3, 4, 5 anos, quando vai fechando essa memória do mundo espiritual e o mundo físico vai se fixando na mente da criança, isso é até psicológico, eles esqueceram. Então, por quê? Porque com 6, 7, 8 anos, eu lembro de pelo menos 5 vidas, eu lembro com todos os detalhes. Eu sei onde estão os meus túmulos. 5 vidas com todos os detalhes. 2 vidas eu lembro mais vagamente, que é muito longe. Com esses mestres eu lembro de 5.000 anos. Eu consigo lembrar de 3.000 antes de Cristo até o dia de hoje. E é natural, falar assim, pode parecer loucura, mas eu lembro. Mas eu já fui atrás de alguns túmulos. Você poderia, inclusive, compartilhar alguma dessas vidas suas? Tem alguma que seria uma freira? Por que eu estou perguntando isso? Porque você disse que você, no passado, tinha até uma vontade de ser, né? Depois de 2.000 anos para cá, desses 2.000 anos, em 1.500 anos, a minha história foi inteira dentro da Igreja Católica. Caramba. Inteira. Todas as minhas vivências. Primeiro, eu falo para todo mundo, gente, eu sempre fui escrava. Eu sempre trabalhei demais. Eu não lembro de uma vida que eu não trabalhei do início ao fim. Sempre numa situação de muita humildade, mas isso assumo que era por causa desses votos, né? Que toda freira tem que ter o voto de humildade e de pobreza, né? Faz parte, submissão, humildade, pobreza. Mas eu tenho vidas incríveis que eu lembro, como essa que eu falei. Minha amiga é madre. Em 1640, eu era madre superiora. E aprendi com o espírito que hoje vive do meu lado, que se chama Madre, que é uma grande amiga. Aprendi tudo o que eu sei da Bíblia. Então, nessas bibliotecas que eu ia quando eu tinha 5, 6, 10, 12 anos, eu li o Livro dos Espíritos, as 1019 perguntas. O Livro dos Médiuns, eu li a Bíblia, eu li o Alcorão e eu li o Bhagavad Gita.
E lembro de muitas passagens deles, que hoje eu leio e fico impressionada. Porque o que eu mais lembro é o Livro dos Espíritos, porque eles me faziam ler insistentemente. Você não prestou atenção nessa pergunta. Pergunta 540, agora pergunta 800. Foram professores. Foram professores. Caramba. Mas a paixão da minha vida é a teologia, né? Eu tenho faculdade, mestrado e doutorado em teologia cristã. Por paixão. Não é profissão. Por paixão. E como você estava contando pra gente, você também trilhou um caminho, né, na vida profissional, trabalhou aí com agronegócio. Então, é legal de contar pro pessoal, porque acho que a gente tem a ideia de que o médium, ele é um ser a par da sociedade. Só que não, certo? Não, isso mesmo. Algo muito bonito que aconteceu na minha vida foi que, desde pequeno, eles falaram, estuda e se sustenta. Essa parte não depende de nós. Se você não cuidar, você passa fome. Quer continuar sendo pobre com todas essas histórias tudo de pobreza? Continua. Isso é teu, não é nosso. A prosperidade nasceu para quem trabalha. Então, eles próprios me faziam estudar mais, galgar mais cargos, comemoravam comigo cada vitória. Cheguei realmente a ser uma grande executiva dentro de uma empresa norte-americana multinacional e com o apoio deles. Mas o apoio era isso, era vir e falar, tá reclamando do quê? Tem que ter salário no final do mês e comida na mesa. Né? Então, assim, tive 3 filhos, tenho hoje um neto. E legal. Nunca misturei esses 2 mundos. Um mundo sempre foi a espírita, outro mundo a profissional. Os 2 não se tropeçaram. E o familiar? E o familiar é o meu terceiro mundo. São três mundos muito claros. Como família, eu sou Silzete Maria Buffon Pereira, é a minha entidade jurídica, é a minha pessoa física, desculpa. Esse é o meu nome e é o que a minha família me conhece. A gente chama de Silzete, de Ete, é um nome até que às vezes quando eu escuto eu acho estranho. Então essa é a pessoa da família. Ali eu não tenho religião e eu não tenho empresa. A Suzy Pereira é uma marca registrada no agronegócio no Brasil, porque todo mundo que viveu com soja no Brasil conhece Suzy Pereira, porque fiquei muito tempo crescendo dentro da soja. Então essa é a profissional. E a Maria Igne, e agora a Suzy Maria, que é a do podcast, e sempre me chamaram de Maria, é a espírita. E são as 3 personalidades que convivem naturalmente dentro de mim. E vou dizer para quem imaginar que a ansiedade é ruim, sou a pessoa mais ansiosa do mundo. Eu adoro ver a luta entre as 3 o tempo inteiro dentro de mim. Assim, qual é a que vai se sobressair? Tem que pagar conta, é a que trabalha. Agora eu adoro ver meu neto, é a avó que tá lá. Uhum. E agora eu tô no centro espírita, é a espírita. Nossa, e eu gosto dessa ansiedade. Mas você disse que você tem memórias de 5.000 vidas. 5.000 anos, tenho. E em todas essas você tinha tipo um voto de pobreza. Nessa atual você não tem por causa dos seus mentores? Seria isso? Essa pergunta é maravilhosa. Eu tenho as minhas 2 últimas vidas. A penúltima eu morri em 1640. Eu nasci mais ou menos em 1590 e morro em 1640 madre. Essa eu prometi que eu não faria mais voto de pobreza. Eu volto em 1900, morro aos 12 anos na Primeira Guerra Mundial, em 1912, morta na neve, no frio, na Polônia e com tiro, com atiradores que chegaram e atiraram em nós. Naquele momento eu prometi que eu ia mudar isso. E aí sempre esses mestres, eles estão sempre do meu lado. E o que eles falavam? Não depende de nós. Eu posso, uma frase que eu escutei a minha vida toda, assim, de milhares de anos. Eu posso soprar vento, mas não é eu que ajusto as velas. Então essas frases, elas marcaram sempre na minha mente. Aí quando eu nasço nessa vida, em 1965, eu fico quase 300 anos no Entrevidas para 1900, e depois nesta vida, em 1965, eles deixam bem claro isso. Eles nós vamos te ajudar, mas vai para o mercado de trabalho e te sustenta. E assim, eu sou uma pessoa feliz de dizer que a prosperidade nasce para todo mundo. Porque realmente saio de uma condição bonita, mas pobre de família. Pobre depois, quando eu tinha 20 anos, muito pobre, para fazer a minha história. E você acha que a prosperidade está na mente? A gente consegue conquistar nossos objetivos através da nossa mente? Eu tenho certeza. Por isso que nós temos um Instituto de Frequências Energéticas. Você é o que você vibra. Você é o que você vibra. O que você vibra? Você vibra o que você acredita a cada minuto. Talvez essa é a lição da vida. Você não consegue ser a mesma pessoa o tempo inteiro. Você é o que você vibra a cada minuto. Nesse momento você pode estar vibrando alto e está muito bem. E vem uma notícia que é muito triste. Uma notícia de luto que derruba teu coração. Tua vibração vem aqui embaixo.
você já não é mais a mesma pessoa. Então é conforme onde está a sua vibração, vai estar a sua prosperidade. Se a sua vibração tá alta, você vai alcançar a prosperidade. Você ganha 10 milhões, gasta 9. Se a sua vibração tá baixa, você ganha 10 milhões, gasta 10 milhões e 1. Não é questão de ganhar dinheiro, é de quanto fica com você. É quanto você pode reter do seu capital. A prosperidade é isso, é a capacidade de reter. Aí, ó, prosperidade no amor, capacidade de reter o amor. Então você pode amar, mas tá vazio. Então você não tem prosperidade no amor. Você tem a prosperidade do dinheiro. Você pode ganhar, não sobrar nada. E você pode ganhar pouquinho e sobrar muito. Essa é a lição da minha mãe. Segundo a minha mãe, se ela ganhasse o salário que eu ganhava como executiva, eu era mais que milionária, né? Porque ela ganha um salário mínimo e tem muito mais dinheiro que eu no banco. Ela junta de um jeito fantástico. Ela vibra sempre. Ela vibra alto. Cada real tem muito valor para ela. E às vezes a gente não valoriza isso. Eu tenho uma história para falar de valorização do real. Quem foi que me ensinou isso? Aí você, então, a prosperidade. E tem a prosperidade emocional. Onde é que estão as suas emoções? Tá alto? Você tá tranquilo, você consegue se equilibrar diante das dificuldades da vida. Tá denso, tá aqui embaixo, você vai precisar de tratamento. E como que eu posso aumentar a minha vibração? Se eu sou uma pessoa que tem uma vibração baixa, que coisas eu posso fazer para aumentar isso? Você pode, por autodidata. Tem 3 caminhos para tudo na vida. Esses 3 caminhos ou você aprende pela sua dor, ou você aprende pela dor do outro, ou você aprende porque você ajuda o outro na dor dele. Esses são os 3 grandes caminhos do ser humano em tudo. Aí você fala assim, como é que você pode melhorar? Sendo autodidata com a sua própria dor. Avaliar a sua dor e falar, não dá para seguir assim. Ninguém nasceu para ser miserável. E também eu não gosto que falem que é uma escolha, porque pode ser uma escolha inconsciente. Não é uma escolha boa, é aquela que você está consciente. Então, ninguém nasceu para ser miserável. Se você não consegue aprender com a sua dor, você tem que buscar aprender com a dor do outro. Aí você busca terapia, médico, remédio, conselho, energia, magia, alquimia. E se você não precisa aprender com a sua dor, nem com a dor do outro, você pode ajudar o outro na dor. Aí é ser altruísta, é fazer aqui, ó, o Lean, né? Passar uma mensagem. Life's now. Isso mesmo. É isso. Entendi. Então você escolhe um dos 3 caminhos. De novo, você não consegue ficar num caminho o tempo inteiro. Tem momento em que você tá com a sua dor, tem momento em que você aprende porque o outro tem mais dor, e tem momento em que você ajuda o outro com a dor dele. E a gente fica oscilando. Então a dor é um combustível para isso, pra gente crescer na vida. A dor é o combustível para você não viver ela. Você viu? É isso. É você saber o que você não quer. Nossa, você falou uma das frases, me arrepiou, uma das frases que o mestre Paulo mais me ensina. Ele fala, você pode não saber o que quer, mas você tem que ter certeza absoluta do que você não quer na tua vida. Então, nessa vida eu falei, eu não quero pobreza. Mas eu tenho um fato muito bom. Em 2014, eu decido deixar de ser executiva, passo a ser consultora no agronegócio e saio de uma carreira brilhante, de um salário que talvez muitos nem acreditariam se eu falasse quanto zero tinha. Eu abandono a carreira, eu decido abandonar. Eu tomei uma decisão e pensei, gente, eu vou ser uma pessoa muito bem sucedida, mas miserável de coração. Porque eu estava ficando muito apegada a ter mais bens, a ter mais casas, a casa muito grande, tinha 2 casas gigantes, um carrão na garagem. Eu comecei a criar helicóptero, eu estava num nível da minha vida assim que estava numa escalada material muito grande. Quase que como todos. Certo? Isso, Querer mais o bem material e menos o espiritual. O interno. E aí eu chocava o centro com a casa. E eu passo por um momento muito difícil e perco tudo. Você perdeu tudo? Perdi tudo. Não foi pouco dinheiro não, gente. Eu perdi tudo que eu acumulei na minha vida. Perdi a casa, perdi o sítio, perdi o carro. Eu perdi tudo. Foi um momento muito difícil. Eu vou dizer que é o divórcio mais desgraçado que alguém pode ter passado foi o meu. Mas você ganhou muito mais, né? Essa foi a maravilha, que o meu filho um dia olhou e falou assim, com quem você está conversando, mãe? Eu estou conversando com Maria todos os dias. Ele falou assim, você está mantendo voto de pobreza? Eu estava mantendo. Quando eu saí da empresa, eu pensei, eu vou viver de novo pelos passos de Jesus. Eu tinha feito voto de pobreza. Aí eu reconsidero e refaço a minha história de novo. Então agora já tô num outro patamar, não quero estar onde eu estava, nem preciso de tudo aquilo que eu tinha. Eu não preciso, eu tinha 2 casas. Uma no total da área 2.000 metros, a outra quase 500 metros. Eu morava sozinha nas 2. Caramba. Então assim, cheguei num ponto
que não tinha mais sentido aquilo. Um carro, eu só viajava um carro que não saía da garagem. Aí eu comecei a olhar tudo isso, eu pensei, nem voto de pobreza, nem voto de riqueza, o suficiente para que eu seja feliz. Um equilíbrio, né? E achei o ponto que eu vivo bem comigo, eu estou recuperando toda a minha história e estou muito feliz. E voltei a trabalhar, minhas 18 horas por dia que sempre trabalhei. E vamos falar do seu trabalho então, porque você comentou que um dos seus grandes propósitos é o frequenciamento, certo? Isso mesmo, leitura de campo. Exato. O que seria isso? Se você pudesse explicar para o pessoal lá de casa, e daí a gente vai entrando nos assuntos. Maravilhoso. Eu sou uma professora feliz de frequenciamento. Frequenciamento é o que eu aprendi que todo ser humano faz, porque a gente está frequenciando o tempo inteiro. O Naldo, o cachorro maravilhoso de vocês ali, quando eu chego, a gente frequencia instantaneamente. Ele bate o rabo, ele mostra a felicidade. Então, a gente entra na frequência de tudo que tiver no teu próximo metro. Tudo, você entra. Pode ser um cristal, você entra na frequência do cristal. Pode ser uma bebida, um chá. Você entra na frequência. Olha como você entra na frequência. Já vou falar do que é o frequenciamento, mas frequência, vibração e energia é o que movimenta o universo. Você, se eu falar manga, você goste ou não goste, você sente instantaneamente a cor, a textura e o sabor. Instantaneamente, porque você entra na frequência. Então, tudo que estiver no teu metro de pensamento, você pode frequenciar. Agora, olha só que lindo. Então, frequenciamento é a capacidade de ler todas as energias que permeiam um ser, um objeto, um animal ou um vegetal. Então, é a capacidade de ler essa energia. Como que você faz? Você vai se abrindo a esse campo, você vai permitindo que essa energia te conte o que ela tem. Então, eu falei de manga, eu não tenho que questionar que manga é, por que é, se tem qualidade, se tá madura, se não tá. Eu falei manga. E pode ser que eu te sirva uma manga verde. É isso, é você poder observar e falar, sem eu te servir, falar, a manga é verde. Você começa a perceber que tudo que está ao seu redor já está no seu campo, antes de acontecer. Frequenciamento de energia é isso, é ler. Só que você pode ir além, você pode ler essa frequência normal física, você pode ler a frequência emocional, como estão as suas emoções, você pode ler a frequência mental, como estão os seus pensamentos, mas o mais importante, você pode ler a frequência espiritual, como está a sua vida. E aí vida, na frequência, é uma linha contínua. Do momento em que você foi criado até o eterno, não faz a menor diferença. Não tem quebra. Não tem vida passada, vida futura. Não faz. Você é uma linha. Por quê? Você só precisa 3 respostas. Onde você está? Em que momento você está e quem você é? Onde você está? Estou na vida espiritual. Em que momento? Estou no ano de 1500. E quem eu sou? Eu fui a madre. Ué? Tá na linha. Então, você respondendo essas 3 perguntas do frequenciamento, você encontra nesta linha onde tem pipoco. Então, a gente consegue também ler vidas passadas e que as pessoas se abismem. Vida futura. Vida futura? Segue. Porque se eu ler quem você foi, eu te digo quem você vai ser. Você não mudou quem você é. Tudo que você viveu até hoje já construiu teus próximos anos. Eu te digo o que vai acontecer em 2, 3 anos. Me dá uns dias para analisar o que você está plantando. A gente vai. Então, o frequenciamento é ler toda essa capacidade energética que está vibrando, saindo de você o tempo inteiro. Pensamento, emoção. A gente não é capaz de mudar essa frequência? Mudar o futuro? Você muda a vibração. Mudando a vibração, eu mudo minha frequência. Porque, energia é trabalho. Se eu pensei, estou gerando trabalho. Peguei esse copo, é trabalho. Então, energia é trabalho. Energia é o que movimenta qualquer universo. Vibração é como que ela se mantém em constância. Se ela vai manter uma vibração constante e firme ou ela vai ficar oscilando. Isso é vibração. E frequência. Quantas vezes ela vai oscilar? Então, você lendo essas 3 coisas, você consegue ter a composição. De você fala assim, você vibra positivo, mas com uma frequência muito rara. Agora estou positivo, agora afundei, agora estou positivo. Então eu vibro positivo, fico o tempo inteiro positivo. Se você lê com que frequência você vibra, você conserta a vibração. Aí a frequência fica constante. Então você tem que arrumar a vibração. E aí você lê a frequência. Então a frequência, eu não estou sabendo, mas sabe que tinha na minha mente um pensamento muito negativo que vem lá da barriga da minha mãe. Essa vibração está ali, você está frequentemente lembrando disso. A gente precisa mudar a frequência das coisas.
Então, antes de a gente começar aqui a gravação, você falou de uma história que aconteceu hoje, né? Que você atendeu uma pessoa que estava querendo tirar a própria vida. Foi uma das histórias mais fantásticas que eu vivi. Eu falei para vocês, mais de 60 mil atendimentos. São mais, porque eu faço assim, eu não conto há muito tempo. Mas você pega, depois de 40 anos, todas as semanas, atendendo pelo menos 10 pessoas por dia, ou quando fala assim, quando eu viajava, estava no trabalho, não atendia, mas daí no dia que eu parava, atendia 100 pessoas no centro. Então, tem essa média, você vai chegar em mais de 100 mil, eu corto pela metade para tirar as aparadas das semanas que eu não fui, dá uns 60 mil atendimentos gratuitos. Então, esse foi o segundo mais impressionante em 60 mil histórias que permeiam a minha mente. E pensa que foi hoje, né? Foi hoje cedo, foi para contar para vocês. Eu pedi autorização para a pessoa. Legal. Ela, quando ela me olha no vídeo, como vibração, frequência e energia não depende de tempo e espaço, a gente pode fazer online e pode fazer presencial. Então, não depende. Estava no online e eu gosto de frequenciar as pessoas sem que elas me contem nada, do zero. Assim, eu chamo de frequência cega, leitura cega, né? De campo. Mas a pessoa quis falar, eu quero falar uma frase, Suzy. Você é minha última esperança. Sabe o que é a última tacada da carta, o último risco que eu vou fazer no meu dinheiro? Você é a última, acabou. Eu não suporto mais. Eu corri o mundo, eu já paguei terapia demais, eu já tentei de tudo. Acabou pra mim. Não há esperança. Eu disse, então não conta mais nada. Deixa eu ver o que tem no teu campo. E como ela me permitiu, eu vou contar a história de lá pra cá pra vocês verem como que eu cheguei nela. Com certeza. Como eu cheguei nela na frequência, qual era a frequência? Era uma frequência desanimada, de ódio, triste e de cobrança. Então, claro, sem prosperidade em todos os sentidos. No trabalho, no nome, estava tudo ruim, tudo ruim. Eu volto a um tempo que era mais ou menos 1800, e é isso, tá? Eu entro na frequência. Então, eu entro na frequência e a frequência dela foi baixando. Cheguei em 1800. Tinha um homem que tinha 15 anos de idade, sai de uma casa muito... Olha, essa história dá um filme de cinema maravilhoso. Sai da casa aos 15 anos, da extrema pobreza, como a única oportunidade dele, ser padre. Então, no ano de 1800, ele sai da família dele com 15 anos. Ele é violentado quando chega no mosteiro. Vixe. E isso causa uma tristeza na alma dele sem tamanho. Nessa tristeza, quando ele se forma padre, quando ele tem 45 anos, ele conhece uma menina de 15 anos. E ele abusa da menina. Ele faz a mesma coisa que fizeram com ele. Estava preso, claro. Estava preso dentro. Ele tinha que descontar em alguém. Nossa. Ele desconta na menina. A menina, nessa época, já é mais ou menos 1830, faz um escândalo muito grande. Ele tem 45, ela tem 15. Vai na Inquisição, ele acusa ela de bruxaria e joga ela na fogueira. E ela queima. Nossa. Só que quando ela queima, ela estava grávida de gêmeos. Você traz de lá para hoje. Olha o karma aí. Quando a mãe morre na fogueira, ela jura pelos filhos e por ela que ela nunca mais vai deixar esse homem ser feliz. Nós chegamos agora em mais ou menos 1950, quando eles nascem. Eles se encontram muito jovens, porque se encontrassem com mais idade, eles não iam se amar. Eles se amam e têm um casal de filhos. E os 4 não se amam. Os 4? Não 4? Os filhos e os dois filhos e o casal. Não se amam. Eles têm problema gravíssimo, problema de droga, problema de bebida, problema de entendimento com a vida, problema de pobreza, todo tipo de problema, desde a gravidez até hoje. A menina tem 32 anos. Foi um dos casos mais lindos que eu já frequenciei. E quando eu conto essa história, a vida dela faz sentido. Ela mudou instantaneamente a frequência. Falou, é isso. É isso. E a frase que ficou para ela, pro resto da vida, é que ela não se esqueça. Ela e o irmão são sementes da dor. Então ela é o filho do casal. Ela e o irmão são os filhos que morreu lá na fogueira. Então, aí a gente conta essas histórias. Primeiro, eu não sou capaz de criar essa história. Segundo, eu não tenho por que criar essa história, né? Terceiro, eu tô na frequência dela, não minha. Quando eu entro numa frequência, eu tô na frequência daquela pessoa, não na minha. Então, a minha história, eu nem penso. E fez sentido para ela. Ela ficou numa leveza. Ela tava leve, ela falou, agora eu entendi. Depois de uma vida... Não entendendo a minha mãe, não entendendo... Ela falou assim, meu pai e minha mãe, a coisa era tão odiosa que eles iam pro tapa os dois, o tempo inteiro. Eu cresci num ambiente caótico de amor e ódio o tempo inteiro. Suzy, então, a minha vida pode ser próspera? Pode.
Eu posso mudar tudo? Pode. Agora eu vou dar o pulo do gato, que eu acho a coisa mais linda neste planeta. Você não precisa morrer para renascer. Você pode ter muitas vidas na mesma vida. A gente não ouve falar dos grandes mestres tibetanos, os grandes gurus que desencarnam e reencarnam, né? Sem sair da vida que eles têm. É essa capacidade. Você ganha uma nova história. Então ela, por alguns segundos, eu mato ela, conto a história, choco e devolvo ela para ela. E ela olha para trás e fala, essa história não me pertence mais. E reconsidera tudo. Eu tenho certeza que ela nunca mais vai ser a mesma. Absoluta. Fiz um acordo com ela. Daqui a 5 anos, ela me conta tudo o que aconteceu. Porque aí, eu li o futuro dela. Mas por que ela saber de tudo isso libertou ela? Isso que eu não Porque peguei. fez sentido. Tanto ódio, tanta bebida, tanta droga, tanta mágoa. Porque quando você olha para trás e vê assim que vem da gravidez do teu pai e da tua mãe, não faz sentido. A pergunta que ela tinha é, por que meu irmão nascemos nesse casal? Por quê? Por que isso aconteceu? Se isso ia dar ruim. Então aí é bonito porque, olha só o futuro. Isso é mais lindo ainda, gente. Eu não sou capaz de criar essas histórias, não. Primeiro é o futuro agora, ela vai realmente prever uma mudança na vida dela, muito radical. Ela vai ser mãe e ela vai ter que sair da cidade que ela está. E essa era a primeira pergunta que ela tinha. Eu devo me mudar da minha cidade? Sim, porque vai surgir uma proposta de emprego. Então, essa é uma coisa. E o futuro da próxima reencarnação desses 4 nessa novela tão linda. É simples. Essa mãe recebe os 3 como filho. O pai, a filha e o filho. E vai amar aqueles que ela odiou com todo o coração. Porque esse é o normal de uma mãe. Então, já tá escrito. Nós fizemos algo hoje também, gente. Nossa, hoje eu tô contando coisas que eu não achei que eu ia viver na minha vida. Que especial, hein, Rosa? Não, de verdade. Que delícia dividir com vocês. Agora, assim, algo que é muito diferente. Neste caso, nós abrimos um leque de uma história de muita dor, de muito sofrimento. Tanto que ela e o irmão são sementes da dor. Aí, o que eu posso fazer com isso? Porque também não serve de nada contar a história para ela. Então, eu pedi naquele momento, a gente faz tudo isso no frequenciamento. Eu chamei os senhores do karma. Eu pedi piedade aos senhores do karma. Eu acredito demais no potencial deles. E eu pedi piedade a essa família. E os senhores do karma falaram, nós vamos dar isso. Nós vamos encapsular essa história. Guardar esse ódio todo, porque nessa vida não vai mais se resolver. Então, na próxima, a gente resolve e convida essa mulher a ser mãe dos 3. E a criar de uma forma diferente. Então, os senhores do karma deram um stand-by, um break nessa história. Tudo muda. Sim, os senhores do karma, eles são um dos 12 mestres? Não. O que seriam são os universal. São conhecidos com esse nome, são os que comandam, tem alguns ministérios no mundo espiritual, são os que comandam até que nível você tem suporte de consciência para pagar um karma caso exista. Porque isso é outro número muito bonito no planeta Terra. 50% do que está aqui não é karma. Não é karma. Você não sofre porque é karma. Você pode sofrer porque é prova. Isso você pode sofrer porque é amor. Então, ou é karma, ou é prova, ou é amor. E os senhores do karma, o que cuidam, nesse caso específico, é karma. Quando é karma, eles têm a capacidade de ajudar você a resolver esse karma sem se envolver. Dá um outro direcionamento. É isso. Mas uma coisa, Suzy, que eu não entendo tão bem é por que, por exemplo, essa pessoa ela teve várias coisas que aconteceram em vidas passadas. Isto. Porque eu não acho muito justo nessa vida a gente pagar por algo que a gente fez lá em 1500. Isso. Por que a gente tem que pagar? Sendo que não foi o Maurício ou a Suzy dessa Acho isso vida. lindo. Primeiro que não tem que pagar. Isso é muito importante. Sabe que a gente acabou pondo leis e regras em muitas coisas como uma única verdade. Quer ver uma que eu acho terrível? É falar que quem nasce com síndrome de Down é porque foi um suicida da vida passada. Tem gente que diz isso? Tem livros de Chico que falam, mas é um caso que ele conta. E daí então, a galera... aí você generaliza e fala, não, se tem defeito, se tem isso... Não, pode ser só congênito. Então, pode ser só o sangue, pode ser só hereditário, pode ser o karma, pode ser a prova e pode ser amor. Metade do que estão passando no planeta é amor. É a pessoa que... Olha só, vou te dar agora um exemplo que faz a gente pensar bastante. Dá para dar um exemplo de cada um, mas para não ser muito longa. Um exemplo de amor.
nesse caso, por que essa menina aceitou continuar sendo filha desse casal? Só tem uma chance. Porque ela tem que aceitar isso. Senhores do karma. Não é assim também que uma coisa assim... Uma época tinha a tal da reencarnação compulsória. Gente, o planeta está em outro momento. Já passou décadas da última guerra. Então, nessa transição agora, nós estamos num momento muito melhor de consciência. Você não vai pagar aquilo que você não quer. O que é... Quer ver um conceito bonito? O que é o perdão? O perdão não é pagar uma dívida ou resolver um problema. É lembrar daquele fato ele não te doer mais. Você viu que nós damos volta na dor o tempo inteiro? Uhum. Então, perdão é quando aquilo que te machucou tanto não te dói mais. Então, você perdoou. É esquecimento? Não. É tirar aquilo da frente? Jamais. Precisa resolver? Também não. Precisa que não te doa mais. Quando não dói mais, por que pagar? É isso. Então, por que você agora... Eu vou voltar naquele exemplo. Na sua pergunta, por que tem que pagar? Porque se ainda dói, nós temos que resolver. Como é que você vai ter consciência? Como é que você vai... Nós estamos em escalas de evolução, né? Os espíritos podem ser primitivos, bons e puros, né? Mais ou menos isso é a escala de Kardec. Os mundos primitivo, prova e expiação, prova e regeneração, ditosos e felizes e celestiais. Nós estamos sempre na próxima escala. Então, na próxima escala de consciência, a gente busca ser o quê? Arcangélico. Então, nós somos animais. Nós somos, segundo a história, mineral, vegetal, animal, hominal, arcangélico e crístico. Essa é a nossa sequência. Como é que você vai ser crístico se você chega lá, aí você tem as tuas dores, vem alguém com dor falar com Jesus e ele chora. Vai falar, não, eu também. Eu também sofri, eu também fui pra cruz, eu também fui abandonado, eu também tive... Meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Tem que resolver, então. Tem que resolver, porque a pessoa que chega com as suas queixas, lembra das 3 possibilidades. Comigo, a dor do outro, ou resolvendo a dor do outro. Sim. Então, como que você chega a ser crístico? Quando você resolve a dor do outro. A dor do outro não te afeta. Ela não te machuca mais. É a próxima etapa. Adorei essa, é a próxima estação. Exato. E você viu de novo a linha? É uma linha do tempo. Onde você está, quem você é, em que época você está. Faz diferença isso? É sempre no now. É sempre no now. Lean, é isso aí. Olha só onde nós chegamos. É sempre, não importa, volta lá no passado. Eu vou voltar lá nesse ano, nessa família em 1800. A gente foi lá e encapsulou essa dor. Porque essa dor tá tão gigante, que agora não rende mais. Sabe? Daí não vai sair mais perdão e mais felicidade. Então, os senhores do karma guardam, porque, de novo, nessa linha do tempo, que tal daqui a 200 anos? Não, 1000 anos. 1 milhão de anos, que diferença faz? Se não importa onde você está, quem você é e o local em que você... a época que você está, você está. Então você está o tempo inteiro. A gente vai ficar reencarnando até resolver tudo isso? Não, essa é outra coisa que também é... É outra dúvida que surge. Não tem porquê. É porque as pessoas também que não entendem falam, reencarnação, vou voltar a vida inteira. Não. Só que eu vou para algum lugar. Então, eu não vou reencarnar para pagar na Terra a vida inteira. Mas há de concordar que para algum lugar eu tenho que ir. Então, eu posso reencarnar em Sirius, posso reencarnar no Sol, posso reencarnar numa fazenda no interior de Utah, lá nos Estados Unidos. Qual a diferença? O budismo, isso é metempsicose, né? Que é diferente da reencarnação. O hinduísmo e o budismo, inclusive, acreditam que você pode reencarnar animal. Sim, né? Tanto que eles respeitam a vaca, né? Isso. É um animal sagrado. Metempsicose. Você, então, tanto no budismo quanto no hinduísmo, eles acreditam que você pode voltar mosca, cabra, bode, porque você permeia esses mundos. No nosso mundo ocidental, a gente acha que não. Uma vez que encarnou humano, nunca mais volta para outros reinos, né? Sim. Mas nessa linha contínua no Nau, qual o problema de ser o Naldo? Até combinou. Sim, Life is Naldo. Isso é lindo. Por que a gente fala desse jeito? Porque é tão simples quanto o que eu estou falando. Tem tempo, tem espaço, eles não são cruéis, eles não têm pressa. Você, né, pensa agora num avatar, vamos falar um Buda. Tem 500 milhões de budistas hoje, simpatizantes do budismo no planeta. Por que ele vai ter pressa? Essa é a pergunta que eu mais faço. Gente, tá bom, Buda vai vir. Agora decidimos, Buda vai encarnar e vai fazer tudo de novo aqui. Se em 40 anos, esses 500 milhões de budistas, 450 já terão morrido. Se ele está no mundo espiritual, é só esperar mais um pouco.
Então a gente põe muito... Nós pomos regras humanas no mundo espiritual, quando a gente devia de pôr regras espirituais no mundo humano. Nossa, perfeito. Nós temos que inverter esse processo. Vamos parar de pôr regra humana no mundo espiritual. Então, não tem que reencarnar a vida inteira, não tem que pagar a vida inteira, tem que ter consciência. E qual seria a diferença de a gente reencarnar na Terra ou em outros lugares? Tem outros ensinamentos? Nenhuma. Você sabe tudo... que desse mundo que eu já caminhei, uma vez eu estava em Marte. Com os seres de Marte. Os seres de Marte são bem diferenciados. São humanos também, mas humanoides, mas são diferenciados. E eu perguntei essa pergunta. Eu falei, você é marciano? Juro. Ele olhou e falou, e você é o quê? Eu sou da Terra. Ele disse, da onde? Porque ele não tem o nome Terra. Ele não tem a referência, né? Não. Pode ser que Terra ele chame de Vênus. Sim, né? Faz então, sentido. Ele me mostrou isso, ele falou assim, eu não estou entendendo, que esquisitice que você está falando. Eu sei que eu sou nesse meu mundo. Agora, você está dizendo que você é de um outro mundo, que você chama de Terra, que lá tem verde, que tem isso, que tem aquilo. Isso é teu mundo. Então, você pode estar em qualquer mundo, você ainda vai estar. E a gente tem esse jogo, né, esquisito, de falar assim, e se eu não estivesse na Terra? E se a Terra se chamasse Júpiter? Aí eu era de Júpiter. Aí eu falava, mas não tem vida na Terra. Ué. Eu também tive com... Por que parece que não tem vida em Marte? Quando a gente põe o telescópio lá, aparece que é um planeta cheio de areia e tal. Porque ele tem a dimensão dele, a história dele, o momento dele. Onde você está, em que época você está e quem você é. Onde eu estou, posso estar em Marte. Quem eu sou? Eu posso ser, sei lá, um pinguim em Marte, qualquer nome que eu dê. E eu posso ser um anjo em Marte, fica melhor. E em que época eu estou? Eu estou no ano 1 milhão depois de Cristo. É referência. Entendi. A gente limita, o ser humano tem limitado a sua inteligência. Duas coisas que é muito perigosa. Limitar a inteligência do ser humano e limitar a inteligência dos seres fora do ser humano. A gente limita, a gente considera eles igual nós, cai nave. Menores ainda, né? Não, a gente põe eles pavoroso, feio, eles são maus, são cruel. Imagina, eu fico pensando como é que é o filme deles quando eles pensam nos terráqueos. Eles devem inventar, né? Deve ter o louco que faz projeção astral, vem na Terra, volta lá e faz os filmes pavorosos, né? Do terráqueo, chegando com as naves. Gente má, né? Que baba, que bebe. Mas não então a percepção de tempo para você é totalmente diferente do que para o resto das pessoas. Porque quando eu te pergunto isso, na minha cabeça era isso que eu tava imaginando. Pô, a gente olha pra Marte e não tem nada. Mas aí você falou, 1 milhão depois de Cristo. Ou seja, a percepção de... O tempo, ele não existe. Ele não existe. Ele não existe em quanto tempo? Cronos e Kairos, né? Ali, daí eu tenho que indicar um livro maravilhoso. A Sherminator acabou de lançar o livro Tempo, a Última Jornada Espiritual. São 457 páginas. Como eu fiz o prefácio, eu li as 457 páginas. É algo fenomenal. Pensa, o tempo, a última jornada espiritual. Segundo um dos entendimentos dele, a gente deveria ver o tempo não como Cronos, mas como Kairos. Cronos é o tempo que passa, cronológico, e Kairos é a qualidade. Com que qualidade de tempo você vê para fora. Então, e algo mais interessante ainda, tudo que nós temos é baseado em duas lentezinhas de telescópio. Desculpa os cientistas chamar de lentezinha. Você solta no universo vasto uma James Webb e ela que tira, fica mandando lá as luzes de plasma e infravermelho e mandando fotos que se transformam aqui para a gente tentar entender o universo, as nebulosas, as galáxias. Quem diz, de coração, quem diz que a James Webb está certa? Ela está vendo com os olhos que eu vejo. São mais expandidos. Pode que tudo que nós estamos vendo nem seja real. A gente tem que cuidar da terrinha aqui, ó. Enquanto eu tô aqui. Daqui a pouco eu tô em Júpiter, cuido de Júpiter. Eu tô em Ceres, cuido de Ceres. Eu tô no mundo espiritual, cuido do mundo espiritual. Eu tô no nada, cuido do nada. É dessa forma que eles olham. Isso faz fazer esse mundo espiritual ele ser tão simples quanto é o nosso mundo. Nós complicamos os conceitos. Não sei se faz sentido. Se eu falar loucura, vocês me cortem. Talvez porque tem pessoas que são céticas, né? E daí queria entrar nesse ponto do ceticismo também, né, nos ateus. Você falou que nessa jornada sua, nesse seu propósito de fazer aqui os frequenciamentos, né? Que às vezes você prefere provar para um ateu
que seria melhor você trabalhar com um ateu do que muitas vezes com alguém que já tem uma doutrina. Que já tem uma religião. Porque o ateu, olha só que interessante, nos cursos de frequenciamento que eu já dei, realmente formei alguns ateus que chegam no final e passam por todos os testes de frequenciamento. Porque religiosidade não tem a ver com espiritualidade. Não tem. Religião, criado pelos homens. Espiritualidade, criado por uma fonte. E a espiritualidade está acima de tudo isso. Quando ele entende isso e sai do apego à religiosidade, então o ateu não tem. Você vai para a espiritualidade. O religioso tem o apego. Ele não consegue se desvincular e ir para a espiritualidade direto. Então o ateu tem, na lógica, né, no meu pensamento, ele tem menos conceitos para a gente tirar. Entendi. E mais conceitos para a gente pôr. E menos quando ele vícios. se abre, menos vícios. E aí ele se abre. Então teve um professor, eu acompanho ele até hoje, esse professor faleceu, professor de faculdade, de uma universidade muito conhecida em Santa Catarina. Ele estava conosco numa sessão espírita com um espírito que dentro da lógica estava incorporado num médium inconsciente. E ele falou, sou ateu, não posso acreditar. Ele disse, você não existe. Ele estava teimando com o espírito, com aquele corpo que falava, com o espírito que falava em nome daquele corpo. E ele ficou ali brigando, falou a formação dele. E o espírito, que era Justino, que é maravilhoso, é um dos 12 mestres que me criaram. E Justino falou assim, não se preocupa, você não precisa me provar nada. Você não precisa me provar nada. Ele falou assim, então me dê uma prova de que você existe. E ele baixou a cabeça assim, numa tristeza e falou, professor, em 7 dias... nós estaremos juntos. E em 7 dias, tudo que você construiu, eu vou demolir. Porque você vai precisar de mim. O professor teve um infarto fulminante em 7 dias. E nós estávamos enterrando ele. Juro para vocês, antes de morrer, uma das últimas falas foi, eu devia ter acreditado nele. Caramba. Isso para mim, assim, eu tenho a imagem do professor. É lindo isso aí. E um outro, que é muito um amigo muito próximo, fez o curso também, sempre com considerações científicas excepcionais, mas quando chegou no final, tem um teste para você passar no curso de frequenciamento. O teste é, eu ponho um slide em branco e você tem que dizer o que tinha no slide. E todos passam. Isso para mim é o maior convite que eu faço para quem faz curso de frequenciamento. Em branco? Em branco, porque eu fico, no último eu posso contar, porque eu não vou repetir, no último eu pus, por exemplo, a Catedral de Notre Dame. Eu fiquei olhando, frequenciando. Catedral de Notre Dame, o incêndio, a reinauguração, tudo que aconteceu, a história de Notre Dame, onde que está na França, o endereço, o arquiteto. Eu pus tudo isso. E aí eu pus o nome do arquiteto. Foi construída por tal, foi idealizada por tal arquiteto. Eu pus isso no slide. E tirei a imagem, tirei tudo, mas estava mantrada ali. Tem gente que chega a pachorra de escrever Notre Dame. É tão lindo, isso me emociona, porque é quando eles ganham o certificado de frequenciador. Então eu formo frequenciadores ao longo da minha vida, eu sou uma treinadora de almas. Não é religiosidade, não é espiritualidade, não é mediunidade. É capacidade latente do ser humano. Aí esse ateu, e num dos testes que a gente faz final também, quando é presencial, antes do evento a gente ficar mais trancado, mais isolado, eu fazia muito presencial, eu pego uma história, digamos, pego a sua história, você quer resolver um problema. Eu dobro essa carta, você escreve, tem o nome e tudo, dobro essa carta, fico fechada, e ponho para que alguém comande para você ler o que está na carta. Então você escreve e você vai ler. Eu não tive nenhum caso até hoje, inclusive dos ateus que não leram o que estava na carta. Sem Eles ler. chegam. Sem ler, a carta está fechada. Depois você abre para ver. Caramba. Chegam. Pessoas jovens de idade, ateu, religioso, evangélico, muçulmano. Já lidei com tantas possibilidades. Então, por quê? Porque isso é capacidade latente biológica do ser humano. É isso, nós temos que nos desapegar do paranormal e ir no que eu chamo de mais que normal. Mais que normal? Mais que normal. Porque é normal. Porque é normal. É paranormal porque nós não estamos acostumados, porque também isso tem que ajudar na nomenclatura, né, da palavra. O que é normal? O que a ciência comprova. O que é paranormal não foi comprovado ainda. Aí confundimos o paranormal com médium, com religioso. Então eu falo muito de paranormalidade. Paranormalidade não pertence ao religioso ou ao médium. Pertence à pessoa que quer ver além do normal. Caramba. É bonito, né? Eu acho poético. Eu acho isso tão lindo. Total. É a mesma coisa. É isso que eles me ensinaram desde que eu tinha 5 anos de idade. Tudo isso eles me ensinaram. Por que eles cortaram isso da maior parte da população? A gente
Deveria ter acesso a isso. Claro que é. Será que um dia todos teremos? Teremos, mas eles não cortaram. A Terra não tem frequência para isso. Frequência. Ah, Terra. Então, assim, vamos falar que você alcance isso. Na próxima, você só volta para a Terra se quiser. Você vai para o próximo mundo, ó. Primitivo, prova e expiação, prova e regeneração. Opa! Por que você reencarnaria aqui? Por A gente prova? tá em prova e expiação, né? É, prova e expiação. A gente vai para prova e regeneração. As provas continuam. Não é louco não de falar que o planeta vai melhorar. Não vai ter prova. Não vai ter tanta expiação. Então você pode, por prova, por expiação ou por amor. Então você pode falar assim, não, eu vim para cá. Ó, então eu vou para Júpiter. Júpiter e Saturno são evoluídos mesmo. Eu vou para lá. Então eu vou para um planeta de prova e regeneração, já não é mais expiação. Mas vamos falar que você está diante dos senhores do karma e eles falam assim, você tem karma? Eu falo, não... estamos olhando, tô de boa com o meu passado. O que eu tinha, eu paguei, eu tô em paz. Eu falo assim, e se você quiser pagar o karma de alguém que você ama? Aí você vai olhar a composição e vai falar, uau, mas minha filha eu amei muito. Pois é, ela tem karma. Aí você pode voltar por amor. Aí você vem nessa frequência. Se não, você vai para a próxima. Então, a Terra não vai deixar, até que passe para prova e regeneração, não vai deixar de ser prova e expiação. Então, você melhorou a tua frequência, você só volta por amor. Se não, vai para a próxima. Então, os que melhoraram não estão aqui. Isso é uma notícia meio triste, mas dizer assim, nós estamos aqui, a gente não está tão bonzinho assim. A gente não está com uma frequência tão boa. Né? Estamos na Terra. Então, a tua pergunta é ótima. Melhorou? Não é o terreno que está inadequado. É o terreno que está aqui, está adequado à capacidade de frequência densa. O planeta Terra é denso. O planeta Terra é pequenininho. Olha ele no nosso sistema solar. O planeta Terra é conhecido como planeta presídio. Nossa, fui buscar isso, gente, quando eu tinha uns 12 anos. Eu escrevi sobre isso. Porque uma vez que você está aqui, meu amigo, para fugir daqui, só se matando. Como assim só se matando? Só no suicídio. Porque senão você vai cumprir exatamente o que tem que cumprir até o dia da tua morte. Quero fugir, não aceito mais dessa prisão, dessa Alcatraz. Só por caminhos muito duros. Por isso que a gente tem também o suicídio como um dos últimos atos. Né? Suicídio é a morte da esperança. Você não se suicida. Você não se suicida porque está doente. Você se suicida porque você não tem esperança nenhuma. Nem na humanidade, nem em você, nem na tua família, nem na tua história, nem no teu emprego. Então, para você ir para um vale do suicida, é porque você não tem esperança. Não é porque você é ruim. Quem é ruim fica aqui. Acho que quem é ruim vai desistir do osso. Então, quem é ruim fica aqui fazendo mal, né? Fica aqui fazendo mal. É só ver os políticos, né? Não, segundo o Karnal, ele fala assim, gente, se céu existe, fiquem tristes, pasmem. Os políticos também podem ir para lá. Então, é isso. Mas todo mundo... Agora, isso é bonito. Todo mundo merece o céu. Céu é paz. Inferno é culpa. Eles também, porque não tem local céu, local inferno, local purgatório. Céu é paz, inferno é culpa. Você tem culpa, tua vida é um inferno. Então eu posso inferir que todos nós, terráqueos, estamos passando por momentos de dificuldade mental, espiritual. E muitas vezes a sociedade tradicional vende a ideia de que se você cuidar do seu corpo, se você ganhar dinheiro, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Os problemas, enquanto você, quem você é, na época que você tá. O que você faz com o eterno? Aí você chega lá no eterno. Eu acho lindo isso, gente. Chega no eterno. Acabei de morrer. Porque um dia nós vamos mesmo. Isso o mestre tem toda a razão. Em 30, 40 anos, quase tudo que eu conheço não vai mais existir, né? Meus avós, meus pais, eu, não tem como. Não vou passar de 110 anos. Então, quando você chega desse lado de lá, seja ele qual for, reencarnação, ressurreição, vida eterna, sono eterno. Que pergunta você acha que você vai responder na porta? Qual a tua religião? Impossível. Qual a tua conta bancária? Não serve do lado de lá. Qual a tua profissão? Não serve. Você vai responder? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Quais as tuas intenções verdadeiras? Aí, sinto muito, meu amigo, mas lá, tudo que é material não tem valor nenhum. Não tem valor. Então, mas eu fiz essa pergunta porque você já teve muita coisa material, que é, né, quando a gente vê, sei lá, um artista, uma pessoa muito rica. Isso. A gente olha e fala, pô, eu queria ter a vida dessa pessoa. Se eu fosse essa pessoa, eu seria feliz. Não é verdade?
Se você for... Essa é a diferença. O dinheiro, ele perverte mesmo o ser humano. Mas você pode ser um multibilionário e ser uma pessoa boa. O que vale é a tua consciência. Né? Então, eu reconsiderei a minha vida. Eu falei, gente, eu não quero volta de pobreza de novo. Eu quero viver bem. Eu perguntei pro mestre. Eu falei, mestre, ele falou, você não tá vivendo bem porque você não quer. Você trabalha, você ganha, você gasta mais do que ganha. Eles vamos organizar aí a sua administração financeira. E eu descobri que realmente podia ser muito feliz, mas o mais importante era a idoneidade. Aí eu recuperei a minha história, né, o trabalho, o salário, o capital, em função disso. O que vale é a sua consciência. Então você pode ser muito rico, não pode ter a consciência com culpa. Você é rico, humilha as pessoas. Você é rico, tem preconceito. Você é rico e usa a rede social só para destruir e denegrir a imagem dos outros. Você acha que vai ter facilidade lá? Gente, o paredão do lado de lá é terrível. Pior que BBB. E Suzy, você comentou aqui, né, antes de começar nosso episódio, você se considera uma peregrina paranormal. Isso. Certo? Para o pessoal que está lá em casa, se você pudesse explicar um pouquinho sobre isso e também sobre histórias de paranormalidade que você tem, para a gente poder ver que realmente é um assunto muito importante para a gente levar a sério. Nossa, muito bom. Histórias de paranormalidade, eu tenho algumas que, se não fosse que eu tivesse vivido, eu ia falar que até eu duvido. Então tem gente que escuta e fala, isso é impossível. Isso. Mas já vou contar algumas muito interessantes. Peregrina paranormal. Como eu tive que viajar muito, primeiro pelo agronegócio e depois por me achar peregrina, eu comecei a fazer algumas peregrinações na minha vida. Uma das que eu fiz o trajeto de Moisés do Egito até o deserto de Negev na Jordânia. Caramba. Então eu passei por Israel, norte a sul, leste a oeste inteirinho, passei por toda a Jordânia, até chegar onde ele tem a última visão da Terra Prometida. E quando eu começo a peregrinar nesses desertos sozinha, eu passei por momentos muito intensos, momento de passar naqueles paredões gigantes que separam Palestina do mundo judeu, e você ter que entregar o passaporte aqui, não poder ser carimbado e pegar do outro lado e passar por 1.000 metros, 2.000 metros de deserto. Então, assim, teve momentos em que mexeram muito com a minha alma. Passar no Rio Jordão, navegar no Mar da Galileia. Então, ali eu descobri que eu era uma peregrina, porque eu falei, gente, eu adoro deserto. Aí eu fui fazer o deserto da Namíbia. Da Namíbia. É lindo, né? É maravilhoso. Queria ter feito o Kalahari, mas eu fiz o da Namíbia. O Kalahari eu não consegui. Mas aí eu fiz vários dias o deserto da Namíbia. E nessas peregrinações, é o momento que você tá com você e a tua vida não vale nada. Porque você pode morrer num deserto desse e acabou. Então, ali você entra muito Você estava sozinha? Sozinha. Muito em conexão com você mesmo. Ou com guia, com alguém, mas sozinha de família, de amigos. E contrato guia, motorista, né? Ou com alguma equipe. Sim. Você pensa, o dinheiro que você tem no banco, o carro que você tem na garagem, isso não vale nada. Nada. O que vale é você consigo mesmo. Ali você só tem os trocados no bolso para comer. Por exemplo, no deserto da Namíbia, tá um momento em que estava com cinco pessoas e nós estávamos procurando um local para dormir. A gente chegou e encontrou, depois de muitas horas, ele levou nós de carro, a gente encontrou um hotel. Mas naquela época, 2010, $1.000 a noite. Em 5.000 $. Dormimos no carro. A gente aprende essas coisas, porque não é só ter dinheiro para comprar. Até porque naquele momento nós não tínhamos $5.000 no bolso. Acho que eram 6, era 5 mais eu, 6 pessoas. Então você começa a se questionar. Daí nós fomos no banheiro e tinha um cartaz muito grande assim, It's a dry country. Eu pensei, nossa, isso é um país seco. Aí para tomar banho, eles deram uma moedinha. Ficava 1 minuto exato da água caindo no chuveiro. Você aprende a tomar banho num minuto? 1 minuto? 1 minuto. É tua cota. Eles ganham. A Jordânia também é assim, né? Passa os caminhão-pipa e toda segunda-feira põe, eu acho que era 100 ou 200 litros por família na caixa d'água. Para 7 dias. Se você vai usar tudo na primeira sopa, ou você vai cuidar, então você aprende outros valores nessas peregrinações. Aí me descobri peregrina. Aí eu fiz algumas outras peregrinações assim, tão intensas, Santiago, na África do Sul, fiz safari na África do Sul. Eu realmente comecei a pesquisar esse mundo diferente. Fui para Salto, para conhecer a cidade de Aurora, no Uruguai. Mas uma das mais intensas, sem dúvida, foi Compostela, né? Eu fiz 36 dias caminhando
800 quilômetros de Compostela. Saí de Saint-Jean-Pied-de-Port, no sul da França, e fiz os 40 dias de peregrinação. O que você aprendeu neve. desse momento? Eu aprendi que eu sou muito capaz, que eu vivo comigo, que eu durmo comigo, que a minha companhia é essencial. A minha companhia na solidão, minha companhia eu enfrentei muita tempestade, neve. Meu filho mais novo estava comigo, estava ele, mas ele é muito silencioso, então ele andava na caminhar dele, eu no meu, de vez em quando a gente se encontrava. E eu vi isso, eu disse, nossa, numa tempestade de neve, eu era capaz de enfrentar o frio, a chuva, o vento, andar 20 a 30 quilômetros todos os dias. Então você anda 2, 3 dias, mas no 10º dia, os pés machucados. Eu fiz 36 dias, 800 quilômetros. Essa peregrinação foi muito forte, ela não foi suficiente, eu voltei agora esse ano e fiz, em 2024, e fiz o caminho português, né? Fiz 9 dias, saí de Porto a pé, até de novo Santiago de Compostela. Agora, dessa vez, aí, absolutamente sozinha. 2 histórias paranormais. Você teve nesse período, nessa caminhada. Nessa caminhada. Que legal. E perguntar assim, teve grandes conexões? Nenhuma. Em casa eu tenho conexão. Lá é sobrevivência. Lá as pernas incham, os pés doem, as unhas caem. Lá é muito difícil. E eu fiz em momentos de neve e de extremo calor. Eu estava fazendo sozinha agora o caminho português. E me chamou a atenção 6 meninas que passavam ao redor. E quando elas passavam, 2 me olhavam muito. E eu pensei, eu tive uma dificuldade muito grande, minhas pernas enferidaram muito as 2. Então achei até que ia ter que desistir da caminhada no 4º dia. Então eu comecei a andar mais devagar. E quando eu estava andando, eu vi que chamou atenção, a minha presença chamou a atenção delas. No 2º dia, a gente se encontra muito com as pessoas no caminho, né? É porque pega o mesmo albergue, vira uma família. Que legal. Aí, no 2º dia, elas me chamaram a atenção de novo. No 3º, eu chamei ela. Chamei 2 das 6 e falei, como eu posso te ajudar? Aí elas se apresentaram, eram portuguesas, e ela falou assim, por quê? Eu disse, eu vou te dizer algo muito importante. Seu filho não morreu à toa. Aí a mulher caiu num choro violento, ela tinha perdido o filho de 6 anos. Eu disse, seu filho não pode ter morrido à toa. Suas lágrimas têm que valer a pena. Eu disse, então senta aqui, eu vou te frequenciar. E aí a amiga dela estava do lado, entrou num choro fenomenal. Eu falei assim, você não perdeu o filho à toa. Então onde que tira essa história? Estava na frequência delas. Mas o que é paranormal? É que as outras 4 amigas não acreditavam em nada. Literalmente ateias. Elas voltaram, porque elas viram que elas não caminhavam mais, se preocuparam e voltaram, e encontraram eu tratando as 2. E aí, quando elas chegaram perto assim, eu gosto de fazer, eu falo de scanner de mão. É algo que eu passo assim, eu consigo ver a frequência da pessoa. Eu falei, dá cá a tua mão. E eu fiz um scanner de mão, e realmente eu disse quem eram as 4. Eu falei, a sua frequência, sua vida é essa. Falei para as 4. E aí, as 6. E até hoje eu tenho WhatsApp, a gente troca ainda ideias. E depois elas falaram assim, o que é isso? Eu disse, isso é um efeito paranormal. Vocês estavam na caminhada pedindo uma resposta. Ela falou assim, foi quando eu enterrei meu filho de 6 anos, eu pensei, só uma caminhada dessa para me dar uma resposta. E tinha a resposta, a gente encontrou a resposta juntas ali, naquele momento. Então, esse foi um efeito paranormal. Como você sabia disso? É a capacidade, a habilidade de ler a frequência dela. Tá na frequência dela, tá no campo dela, tá na psique dela. É assim, ó. Como é que a gente faz isso? Vem como uma intuição, uma voz? Como é? Isso é interessante. Para mim, é um filme de cinema que passa. Você vê uma imagem. A imagem. Literalmente a imagem do que está acontecendo com a pessoa. Eu vejo a imagem. De olhos fechados? De olhos fechados. De olhos fechados. Por que de olhos fechados? Porque a capacidade paranormal é a capacidade dos 5 sentidos que foram decifrados por Aristóteles 450 a.C. Os mesmos 5, a gente não descobriu o outro, né? Visão, tato, olfato, paladar e audição. O que é a paranormalidade? O 6º sentido dos 5. Ver além dos olhos, escutar além dos ouvidos, cheirar além do seu nariz, sentir o gosto além do paladar e sentir a sinestesia da pele além da pele. Então, o que é o 6º sentido? Nada mais do que os 5 sentidos apurados. É isso. Entendi. Então, uma alta sensibilidade leva à paranormalidade. Leva à paranormalidade. É isso. E todo mundo tem. Você só precisa treinar. Que lindo, hein? É lindo. Eu digo poético, é treino. Eu garanto para você que depois de 40 anos com o Centro Espírita, é treino. A gente treina qualquer pessoa. Na mediunidade, na paranormalidade,
na capacidade de fazer essas leituras, leitura de campo, leitura psíquica, leitura energética, frequenciamento, leitura de frequência, é tudo a mesma coisa. É só nome, como é que é? Eu digo que é a chave de fenda com nome diferente. Chave FIDE, chave de fenda, mas é tudo chave. Sim. É isso. Então, tudo é o mesmo composto, depende do nome que você vai chamar. E a tudo outra história treinável. que você ia contar? A outra história que é fantástica, gente. Quem me conhece sabe que eu sou muito, muito fã de Marluz Paiva. Ele já esteve aqui? Sim, Já, vai vir de novo. Eu amo ele, eu amo Marluz Paiva. Inclusive estava também no evento do Paranormal, que eu estava lá presente. Você falou que estava lá. Representando o Lean, né? Isso. Havia também a palestra do Ale Sem Medo sobre tempo. Isso, foi genial, foi genial. Inclusive estamos aí, se eles estiverem assistindo a gente, estamos conversando para eles virem aqui. Eles são fantásticos. O Marluz. Então, o Marluz Paiva é o maior materializador vivo hoje no planeta Terra. É o maior. É ele, materializador, e a dona Edelarziu do Algodão em Votuporanga, que eu considero, me considero amiga da família, é a maior, a portadora, né? Ela faz o aporte, traz as peças e ele materializa e cria do ectoplasma dele. Eu estava com o Marluz Paiva em Fátima, e lá em Portugal. E aí nós fomos subir, tem um local de Fátima que é onde os anjos aparecem para as crianças, né? E tem lá as estátuas, para quem já foi, visita lá no mato, no local, a estátua dos anjos com as 3 crianças. E eu fui subir do ladinho, assim, as pedras. E quando eu cheguei, sei lá, 5, 6 degraus, o degrau me derrubou, ele saiu, uma pedra gigante, rolou. Caramba. E eu rolo e chego lá embaixo. E ele vem correndo para me acudir, e ele olha e fala: como você pisou nessa pedra falsa? Como que isso aconteceu? Porque eu fui rolando mesmo. E eu parei em pé assim, e olhando, nós dois olhando a pedra. Só que a pedra nunca saiu do lugar. E a pedra desceu comigo. Isso é um efeito paranormal excepcional. Algo tinha para mostrar para mim. Então, quando eu desci, naqueles segundos de caindo, pensando, eu vou me acabar aqui, tudo mato, né? Mato e pedra. A pedra veio comigo e ele viu a pedra vindo. A pedra foi me levando, foi me derrubando, uma pedrona gigante. E realmente quando você chega lá embaixo é assim, para a vida, porque eu estava muito atribulada naquele dia. Aí eu voltei, subi a escada, a pedra nunca saiu do lugar, ela está cimentadíssima lá. Bati foto e tudo. Então são coisas paranormais. Agora eu vou te contar uma. Bati da escada. Mas o que ela queria te ensinar? Você eu tava com a cabeça, eu tava subindo sem pensar no que eu tava fazendo. Eu tava com a cabeça em outro mundo. Então eu fui lá para peregrinar a Fátima. Você não tava no com a nau. Cabeça no Brasil, não tava no nau. O nau sempre volta. Aí é como se a escada falasse assim: o que você tá fazendo aqui? Sim. Respirando nosso ar. Um outro que foi com o Marluz, muita gente duvida, mas eu juro pra vocês que isso é fantástico. Ele é um materializador. Lá em Fátima tem uma cruz de ferro, muito gigante, né? Uhum. Diante do novo santuário. E ele convidou Meire Yamaguchi, a Márcia da Noruega, eu e Marluz Paiva, cada um em 4 lados assim, e ele fazendo oração, ele falou: põe as mãos, vamos pensar num mundo bonito, vamos canalizar o amor de Fátima. Nossa, nós numa oração linda. Daqui um pouco aquela cruz gigante, como se tivesse um vento muito grande, ela começou a balançar muito. E a gente balançava junto, balançava. Na mão do Marluz saiu um tijolo, materializou assim, da cruz, saiu de ferro, um tijolo de ferro assim. Caramba. E ele falou: você pertence à cruz, você é um protetor. Caminha e faz teu papel. Criou 4 patinhas, saiu da mão dele, o tijolo andando, entrou dentro da cruz, por dentro da terra. Me arrepia só de lembrar. Caramba! Isso é muito paranormal, isso é lindo. Eu tenho algumas peças que Marluz materializou em momentos muito especiais da minha vida. Agora vou contar então uma mais paranormal ainda. Só para contextualizar antes, realmente a galera tem muita gente que acredita, tem muita gente que critica, né? É normal ter haters, né? Mas a gente, quando trouxe aqui o Marluz, ele materializou na minha frente, na do Maurício. Foi. Antes de começar o episódio, para mim, uma peça, uma né? medalha. Uma medalha de Jesus, assim, e tinha um significado incrível por trás. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem que eu não imaginava. Então, realmente, a gente acredita. E é muito legal o pessoal lá de casa se inteirar sobre esse assunto, porque realmente é vibrante, né? É vibrante, é magnífico. Quando eu conheci Marluz,
Conheci ele, eu tinha sonho de conhecer ele fisicamente. E Marcos Manaco, inclusive, Sim. um abraço Também para Marcos veio Manaco aqui. sempre, que esteve aqui. Eu tenho um corte maravilhoso dele, com mais de 100 mil visualizações, e, com o sistema Manaqui. E a gente foi junto de carona. Ele deu carona e eu sentei na frente do Marluz. Até tinha pedido pra Meire Yamaguchi, que estava lá com a gente também, um abraço. Que viagem incrível, né? Meire Yamaguchi, Marluz e Suzy Maria. Aí eu fiquei muitas horas na frente dele, nós dois comemos churrasco, normal na churrascaria, comendo. Ele tava com as mãos pra cima assim, o filho dele do lado, e eu tinha acabado de voltar de Aurora, lá de Salto do Uruguai, com uma pergunta indignada. O Matheus, né? O Matheus estava do lado dele. Ele tem o Lucas e o Matheus, estava o Matheus nesse momento. Aí eu estava muito indignada, porque eu vivia algo em Aurora que não tinha explicação. Não tinha explicação. E eu voltei com aquela pergunta para Maria, dizendo assim: minha mãe Maria, a senhora me enganou. Porque eu vi Maria com manto verde. E eu sempre vi ela com azul. Daí eu falei assim: como é que eu vou ver uma Maria com manto verde? Então era uma Maria falsa. E fiquei com aquilo produzindo na minha cabeça um monte de medo, de crítica, de dúvida, né? Do que eu vivi lá. E aí o Marluz conversando comigo, um pouco, ele faz assim, ele aperta bem a mão, aperta bem. E tira assim, machucou a mão dele, e ele tira da mão uma medalha grande. E na medalha tinha a única resposta possível de Maria: Nossa Senhora de Guadalupe. Caramba. Aí eu fui ver, o manto dela é verde. Nossa. Então ele não sabia que eu perguntava. Ele não sabia que é com Maria que eu estava indignada, e ele não imaginava que eu precisava de uma resposta tão importante na minha vida. Então, Maria, Mãe de Jesus. Maria, Mãe de Jesus. Aí, então eu tenho... Nossa, eu conto aqui. Aí nós temos que ficar horas para eu selecionar as histórias mais incríveis que eu já vivi. Mas, e já vivi isso com outras pessoas que são paranormais, né? Acho isso magnífico. Quando você era criança, você teve eventos paranormais? O único que eu tinha é que eu escrevia, feito uma louca, histórias que esses espíritos, que hoje eu sei que é espírito, que eram humanos, vinham me contar, eu escrevia a história deles. Eles sentavam do meu lado e contavam a história da vida deles. E eu escrevia a história da vida deles. Então eu tenho cadernos guardados com muita história. Uma das que mais me impressionam, um moço sentou do meu lado. De novo, gente, na época era um moço, hoje eu sei que era um espírito, ele sentou do meu lado e ele contou a história e escreveu um poema chamado Minha Bailarina, Você Morreu. E aquilo, eu tinha 13 anos, então tá aí quase 50 anos reverberando dentro de mim, porque ele estava tão sentido. Então essa já era a minha habilidade de psicografia, mas eu não sabia, até os 24 anos, que isso era psicografia. Então o que eu fiz mesmo foi psicografar. E Chico Xavier, o que ele é pra você? Eu não conheci ele pessoalmente, eu tenho umas histórias esquisitas. Por que eu não conheci ele fisicamente? Porque eu falava com ele direto. Eu aprendi a psicografar com o Chico Xavier. Então, antes de saber quem era Chico, de ver a imagem de Chico, eu tô falando de 1970, quem me ensinava, um dos espíritos que me ensinava a escrever, era ele. Depois, é claro que identifiquei na televisão que era Chico Xavier, aquele ser. E passei a minha vida tendo aula e conversando com o Chico. Então, nunca tive a curiosidade de conhecer ele no físico, porque eu conhecia no espírito. Então, o Chico Xavier, ele é o único, em humildade, em simplicidade, em capacidade. É o único. E ainda conversa? Ele dá aula. Ele dá aula, ele ensina. Olha só que linda. A última vez que eu tive mesmo com ele, tem alguns anos que... Aí as outras eu assisto às aulas, mas essa eu conversei com ele. E ele estava dando aula sobre psicografia reversa. E aí ele ensinou para nós assim, ó. Eu passei uma vida pegando as cartinhas, o telefone tocava aqui, do lado de cá, levando para vocês. Disse, agora eu tenho habilidade. Eu ainda sou psicógrafo. Então escrevam cartas aqui e mandem para mim que eu entrego pros seus parentes. Então de vez em quando a gente faz psicografia reversa. Tipo um carteiro. Tipo um carteiro, ao contrário. Então a mesma habilidade daqui é a habilidade lá. E aí eu perguntei para ele assim, Chico, eu posso contar para todo mundo que você que me ensinou e você que tá dando essa aula? E ele foi lindo, ele falou assim, irmãzinha, quem dera eu fosse dono de alguma coisa. Aí eu vim e contei, animada, fiz um vídeo e contei para um monte de gente. Nossa, eu fui massacrada, porque falou assim, Chico falou que não faria psicografia e que tem um código secreto. Gente, não era psicografia. Eu trouxe a minha vivência com o Chico. Então, Chico continua dando aula e continua sendo o cisco que ele sempre foi. Uma humildade fenomenal. Ele é grandioso. A luz dele não tem tamanho. Então, assim, eu converso com o Chico. Vamos trazer Paulo de Tarso para conversa?
Vamos trazer Paulo de Tarso para conversa. Quem é que o Paulo de Tarso é para você? Olha só, eu tenho esses seres que me criaram, que eu chamo minha mediunidade, meus 12 mestres, um é esse mestre. Nessa vida eu não tinha a menor possibilidade de saber quem era. Ele estava sempre do meu lado, mas eu sabia, nas outras vidas que eu lembrava, que ele também sempre estava do meu lado. É com ele que eu conto as 5.000 anos de histórias. E aí ele estava sempre, me ensinou a ler, escrever, ele sempre teve muita paciência comigo, eu chamo ele o mestre da mansidão. Aí como ele não tinha nome, eu chamava esse amigo de guardião. É guardião, ficou. Aí passou, então eu começo com 5 anos de idade, quando tem 24 eu descubro que eles são espíritos e eu pergunto o nome dele. E ele fala assim para mim, o dia em que você estiver com o teu centro espírita feliz, os médios não estão cobrando nada e vocês estão fazendo caridade, eu te conto quem eu sou. Aí eu pedi, mas eu preciso de um nome. Ele falou, me chama de Sete Cruzes. Aí eu disse, mas isso é muito ruim. Imagina o meu preconceito. Eu falei, agora eu católico vou chegar e falar, eu converso com Sete Cruzes. Você quer o quê? Eles querem um sobrenome. Isso do cemitério. Piorou mais ainda, né? Ele falou, Sete Cruzes do cemitério. Então eu fiquei mais de 20 anos trabalhando com Sete Cruzes. E ele sempre psicografou os livros, incorporou, trabalhou. E aí teve um dia, então já vou dizer, tinha 33 anos que eu estava esperando a revelação. Eu cheguei no nosso centro espírita, em Balneário Camboriú, e eu encostei na porta e nós estávamos fazendo um bazar de caridade. E eu olhei para dentro, tava, nossa, uma felicidade. O povo estava feliz, porque estavam levando roupas caríssimas que o povo doa lá em Balneário por R$3, então o povo estava muito feliz. Nossos médios estavam felizes servindo o povo. E eu ouvi ele, eu olhei ele do lado e falei assim, eles estão felizes. Eu disse, eles estão fazendo caridade. Ele falou, eles não estão reclamando. Pela primeira vez, Eram uns 40 médiuns. Daí, nossa, a hora que eu olhei para ele, ele falou, sim, a frase que eu falei para você, a vida inteira é minha. E a frase que ele me falou, desde que eu me dou por gente, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Quando ele falou isso, eu disse, Paulo de Tarso. E ele fez, sempre foi. Mas eu não me importo. Ele disse, eu não tenho necessidade de falar quem eu sou. Daí eu disse, eu posso te chamar de mestre Paulo de Tarso? Ele disse, não, eu não gosto de mestre. Ele disse, como é que eu vou te chamar? Ele disse, Paulo do Brasil, porque eu tenho uma missão agora no Brasil. Assim, Paulo do Brasil. Paulo do Brasil é o mestre que hoje eu trabalho para lá e para cá. Assim eu introduzo Paulo de Tarso, mestre Paulo do Brasil. E você tem vários mestres que te acompanham, né? Esses 12 eu continuo conversando com eles com muita atividade. Justus é um intraterreno, é mais raro, ele não está hoje na pele de Justus. Os intraterrenos, eles duram do equivalente na Terra 10 anos, 20 anos. O que seria intraterreno? Eles têm um corpo que vive dentro da Terra. Sabe o que? Olha, essa é interessante, depois a gente volta para Paulo. É um ser, que só que é intraterreno, intraoceânico, e nós somos fora da bola. É assim que eles nos denominam. Nós somos fora da bola. Eu fui no mundo desse intraterreno de Justus para conhecer eles. Eu faço muita projeção astral. Aí eu fui para conhecer. E quando eu cheguei, esse Justus, que é o baixinho de 1,20 m, que esqueceu de trancar minha memória, é muito meu amigo, e a gente chegou lá no mundo e ele falou, esta grandona aqui é de fora da bola. E o povo ficou revoltado, falou assim, não existe. Não tem como viver fora da Terra. O sol queima. Uhum. Olha como a gente tem crença limitante. Eles falam, não. E aquilo deu um burburinho muito gigante. Aí esse Justo me olhou e falou assim, você entendeu? Agora, quando eu vou lá falar com um de vocês, vocês falam, não existe meu povo dentro da Terra. Agora, o de vocês fora da Terra existe. Então, eu aprendi também com eles que tem intraterreno, intraoceânico e fora da bola. Que somos nós. Que somos nós. Nós somos os fora da bola. É assim que eles nos chamam. E nós chamamos eles o quê? Os dentro da bola. Isso é maravilhoso. Então, tem tantas possibilidades de vida. Não é porque eu não enxergo ou não acredito que eles não existem. Porque é o que ele me falou. Não é porque meu povo aqui não te enxerga e não te conhece que você não existe. Você existe, eu existo. Aonde? Fora da bola. Uhum. Isso é impossível. O sol queima. Isso não queima. Isso queima. Só o contato com a pele é um ácido. Não é. Na nossa pele é. Você vê? Que lindo, né? Todos os médiuns têm 12 mestres? Ou isso varia? Não, varia. Não, foi... Não conheço nenhum outro. Foi o que aconteceu com você. Foram os que me criaram. Em homenagem a eles, eu os nomeio. Mas Jesus, ele falou que o mundo é um mundo mental, né?
se ele é um mundo mental e a gente que cria esse mundo, e boa parte das pessoas não acreditam nisso, nesses seres intraterrenos, intraoceânicos, como que eles existem se o mundo é mental? Porque eles não dependem da nossa mentalidade. Viu? De novo, nós estamos pegando um planeta de prova e expiação e tentando criar um mundo. Né? É porque, para nós, eles podem não existir, mas para os próximos mundos, eles existem. Então, o mundo é mental, mas quem disse que é a mentalidade da Terra que comanda esse mundo? A mentalidade da Terra é pequena. Ela é boa para a Terra. Agora, isso é muito importante. Há uma lei universal. Cada universo cuida de seu universo. Os intraoceânicos. O filme Abismo, nossa, o filme Abismo é um dos que mais se aproxima nos povos que existem dentro dos oceanos. Eles não dependem de nós para existir, mas nós também não dependemos deles. Então, negar a existência não quer dizer não existir. A gente não interfere? E eles não interferem na gente? Dentro da lógica não, porque cada um está na sua frequência. Eu não falei da James Webb, daqui a pouco ela está olhando uma nebulosa, a nebulosa da cabeça de cavalo. Pode que nem seja só uma sombra. Pode ser um mosquito que passou na lente aquela hora, tanta coisa, porque ela passa e acabou, né? Ela vai retratando e dando lá o mundo que ela consegue ver com a lente dela. Antes dela, a Hubble. Hubble ficou o quê? 40 anos no ar. Então, o Hubble, né? O Hubble. O meu inglês, o Hubble. Então, a gente vê pelas lentes de uma máquina e acha que existe galáxia. Existe. Na lente da máquina existe. Na minha lente existe? No meu olhar? Não tem como eu ver. Mas eu acredito na máquina. E não acredito entendi. no ser humano. Você entendeu? Entendi. Eu acredito na máquina. 2 máquinas construídas pelo ser humano me dizem o que tem no mundo. Eu vou em projeção astral, digo que tem no mundo, não acredita? Ué, 2 máquinas falhas. E que a gente nem sabe se o que ela está vendo é verdade. Vai que ela tem uma confusão na programação. Por que será que a gente tem mais facilidade de acreditar numa máquina do que em Deus, na fé? Porque esse é o processo de consciência. Porque nós, no planeta Terra, fomos criados com a limitação da ciência e da religião. É parte do processo. É a frequência que a gente está vibrando. Parte do processo. E tá tudo bem. Fala assim, e daí? Daí não sei. Se eu morrer amanhã, eu vou saber o que é depois. Agora, quando eu morrer, eu vou estar em algum lugar, eu vou ser alguém e eu vou estar em alguma época. Vou. Agora, tô Suzy Maria, nós estamos em janeiro de 2025 e eu estou aqui no Lean Podcast. Isso é verdade? Para mim é. E como que vai ser a próxima Suzy Maria, na sua opinião? Eu tenho um livro que depois que eu escrevi, um livro impresso, Salmos para a Modernidade. Depois dele impresso, eu fui ler de novo. Eu gosto muito de rever, porque são psicografias, então eu não tenho plena consciência do que tem ali. E eu fui rever. E aí, quando eu revi, está escrito, logo no início, no prefácio, está escrito assim, de 2014 para 2114. E aí, dentro do livro está escrito, nos encontramos lá. Aí eu olhei e sei que eu volto em 2114. Então, eu volto para a Terra. Está escrito. Talvez para a questão de amor por um karma de alguém que você conhece. Eu acho o planeta Terra fantástico. Talvez justamente por ser tão difícil. Ele é duro na queda por causa do mundo noético, o mundo dos pensamentos. Ele é duro porque o ser humano é duro. O ser humano ele é pautado na dificuldade. E isso, de novo, tá tudo bem. É um problema? Não, porque eu também sou. Eu também tenho a minha psique, minhas escolhas, meus problemas. Então, seus traumas. Eu adoro o planeta Terra por isso. Quer ver uma pergunta boa? Se viesse agora o arrebatamento, 144 mil, que são as 12 tribos de Israel, vezes 12 mil homens, cada uma 144 mil homens serão arrebatados direto para o céu. Se te passasse aqui agora essa nave e falasse, vamos por 144, você iria ou você ficava aqui? Eu ficava aqui com certeza. Iria. Olha aí. Pô, vai abandonar o Lean, velho? O Lean ficou manco. Agora que a gente bateu 100 mil inscritos, 1 milhão, vai largar? Mas o Lean é um trajeto para isso, né? Um meio. Eu respondi para a pessoa que eu jamais iria, porque a pergunta que eu fiz foi, meus filhos e meu neto podem ir junto? Eu disse, não, é da consciência deles. Não estão na lista dos 144 mil. Esses os amigos que eu tanto amo, que são falhos como eu sou. Não. E minha mãe e meu pai, que ainda estão vivos? Não. E minha irmã? Tenho 2 irmãs que eu adoro. Não. Tem que ir sozinho. Eu falei, então eu não quero. Porque as pessoas que eu amo estão aqui.
Então eu não iria. Mas e o espírito aventureiro de Andarilha? Na Terra. Se Terra o- tem muito se pra o- conhecer. Olha quantos países faltam pra conhecer. Se o Elon Musk me chamasse pra ir pra Marte, eu ia. Não ia mas ter como recusar. Mas é turismo, né, Rosa? Vou colonizar lá, né? Mas Eu acho isso incrível. Fazer o quê em Marte? Gente, eu sei que a ciência avança, que um monte de coisa. Aí me respondem, né? Não, se um dia não for habitado o planeta Terra, habitaremos Marte. Ué, por que a gente não transforma a Terra sempre em habitável? Olha isso aqui, olha o que tem na Terra. Olha É essa maravilhoso. natureza. Olha o que tem. Nós vamos ser o ET de Varginha em Marte. Ainda ainda capaz de te olhar e falar assim, nossa, como ele é feio, né? A Bilu. pessoa entre eles, entre eles olhando e falando assim, olha, dois olhos, duas orelhas, uma boca. que bicho estranho. Você assustando as criancinhas, né? Você viu quem veio? Vai virar ator de filme lá em Marte. Vai. A gente tá passando por um momento, né, de transição planetária, né? Que previsões a gente pode pensar para a Terra para os próximos anos? Tem algo que eu acho que é bem científico, que são como é que a gente chama do Chico Xavier? As data limite do Chico Xavier. Ele falou de duas, existe duas data limite. A gente fala um monte porque a gente é louco da cabeça, né? Mas tem duas datas limites. Primeiro, Chico Xavier fala que os espíritos revelaram para ele que se nós tivéssemos vivido 50 anos depois do homem pisar na Terra, que foi em julho de 69, nós teríamos vencido, e não ter uma guerra de autoextermínio, teríamos vencido o grande teste coletivo. Então nós vencemos, porque 2019 venceu, e nós não tivemos uma nova guerra de autoextermínio, como foi a Segunda Guerra Mundial. Então vencemos a primeira, que foi a etapa coletiva. A segunda data limite que ele coloca é 2057, se o ser humano sobreviver a ele próprio. Então agora nós estamos no maior teste individual. O coletivo nós vencemos. Agora é vencer um a um. É por isso que está essa guerra da transição. Então, a transição planetária agora, nesse momento, é individual. É você com você mesmo. E o que seria isso? Seria, por exemplo, as questões mentais? Evoluir mentalmente? Mentalmente, projeção astral, ampliar a tua consciência e passar a pensar no outro como em você. É a grande chance nossa agora. Pensar no outro como você. Mas como a gente reprovaria nessa prova? Quando alguém que está passando por uma dor muito grande, vamos falar que você tenha a despensa cheia de alimento, deu uma guerra no mundo e ninguém mais tem alimento, e passa uma criança, bate na tua porta e pede alimento e você não dá. É quando a dor dele não te interessa. Aí você não passou na prova. Mas quando é assim, ó, gente, eu tenho alimento para 30 dias, mas em 31 dias eu também sou miserável da fome. Então vamos todo mundo comer por 15 dias? Quando a dor do outro também te interessar, você passa no teste individual. Então é isso, até 2057. Depois aí é que começa a transição. Nós estamos a caminho da transição, né? A transição é eterna, mas a caminho. Aí começa, e segundo o que eles sempre falaram, pelo menos mais 2.000 anos. A transição são mais 2.000 anos. É maluco quem acha que a transição vai ser assim, ó, 8 bilhões de pessoas. Aí vem a transição planetária, passou aqui, chegou 2057, fala assim, agora joio para um lado, trigo para o outro. Não vai ser bem assim. A nave do trigo vai ficar vazia. Vai ser porque esse vai ser o teste. Aí agora a teóloga que pode falar, né? E agora agora eu falo, agora eu peço licença para vocês, então eu pedi para o mestre Paulo o que ele falaria neste caso. Até porque eu não tenho inteligência nem conhecimento para ir para um assunto tão profundo quanto essa transição toda que está acontecendo. E ele fala que o Cristo, que tanto se fala, as supremas personalidades de Deus, Buda, Cristo, Maomé, Krishna e tantos outros avatares que vocês tiveram, eles batem a sua porta constantemente. Mas eles só podem bater a sua porta nas formas que mais causam dor em cada mundo. Eles batem como o mendigo, eles batem como a prostituta, eles batem como o doente, eles batem como a viúva, eles batem como o pai e a mãe que perdeu seu filho, eles batem como o desempregado, eles batem como aquele que tem um sofrimento que você não quer para você. E quando eles, como avatares, batem na sua porta, é a grande chance de testar você no olhar, se você daria para essa pessoa dignidade. Nunca Jesus pediu que você desse o alimento da sua despensa. Nunca pediu que você desse a sua cama macia. Tão menos pediu que você desse os confortos de sua casa.
Mas em tempo inteiro, ele pediu que todos dessem dignidade ao ser. Quando um desempregado bate à tua porta e você tem seu emprego, seu carro, sua casa, sua vida está bem abastada, você tem 2 oportunidades. Você pode olhar esse ser com desdém e falar, você está desempregado porque quer. E você pode olhar com dignidade e falar, eu desejo que a sorte que está comigo também esteja com você. Naquele momento, eles reconhecem que você tem consciência. A consciência é quando a dor do outro também te importa. Você não precisa resolver ela. Você não tem obrigação de resolver ela. Mas você tem que ter compaixão por essa dor. Quando a sua dor está resolvida, a dor do outro está resolvida e você pode usar de tudo que você tem para que ninguém mais tenha dor, você finalmente entendeu a sua verdadeira missão. Então esses Cristos batem à sua porta o tempo inteiro. Uma prostituta bate na sua porta e você pode olhar com desdém e falar, quem é você para bater em minha porta? Você também pode olhar e falar, você também é filha da fonte. Desejo de todo o coração que sua vida seja próspera e feliz. A bênção que você dirige a qualquer pessoa é a bênção que a fonte dirige para você. E aí você vai entender que você pode ser do mais pobre e miserável ao mais rico deste planeta. Nós não diferenciamos vocês por essa condição, mas pelo seu olhar de compaixão ao irmão que passa necessidade, seja por que motivo for. Cristo bate à porta de todos o tempo inteiro e pede a todo momento que a gente reconsidere a dor do outro. Porque se ele está passando por aquela dor, seja por que motivo for, ele merece compaixão. Se tem alguma pergunta para mim, eu estou à disposição de vocês. Nossa. Eu já disse muitas vezes, isso está escrito no que vocês chamam do seu livro sagrado. Nem tudo aquilo que está lá eu escrevi, mas muito do que está lá eu vivi. Eu apanhei, mas eu também bati. Eu fui morto, mas eu também matei. Eu soube viver com banquetes em minha mesa, mas também passei fome. Eu persegui e também fui perseguido. E em todas as condições, o mais importante era quando eu entendia que não é a minha condição que me faz especial, mas aquilo que eu tiro de lição do que eu estou fazendo. Quando eu saio de perseguidor para perseguido, quando eu caio do cavalo, quando a luz me cega e quando eu encontro algo que vocês chamam de Yeshua, de Jesus, de Sananda, quando eu encontro este algo, que é muito mais do que alguém, eu entendo que eu era tão pequeno que eu não quis nem enxergar. Eu não preciso que me seguem por 3 dias. Eu fechei os meus olhos e me negava a enxergar de volta, porque a luz que eu enxerguei naquele ser estava muito longe da sombra que eu era. Desejo a todos vocês o tempo inteiro a reconsideração de suas vidas. A prosperidade nasceu para todos, a dignidade nasceu para todos, mas o planeta ainda passa seu lado obscuro da alma, porque vocês estão aqui para ampliar consciência, para despertar consciência. Vocês estão aqui para fazer o bem para vocês e por vocês. Quando cada um cuidar de si mesmo desta forma, nós vamos eliminar o sofrimento deste planeta. Mas, segundo o que eu mais aprendi 2000 anos atrás, eles não têm pressa, porque o eterno é o seu futuro e é isso que os aguarda, o eterno. Quando que a gente vai cair em nós de que nós somos o todo e o meu igual, o meu a pessoa que está do meu lado, ela é eu mesmo. Se nós somos parte do todo e somos parte de Deus, quando que a humanidade vai em si, cair em si de que nós somos o próximo e que por isso a gente deve ver o outro com essa compaixão que você citou? Vocês ainda não estão preparados. Quando vocês não tiverem mais corpo, será mais fácil.
Por isso a transição, corpo sem corpo, corpo sem corpo. Na transição, vocês aprendem. Aqui pode ter alguma dificuldade, perde o corpo, vai para o lado de lá. Do lado de lá, aprende mais um pouco sobre o todo. Volta. Melhora um pouquinho mais, volta. A consciência não dá saltos. A consciência é milímetro a milímetro, ponto a ponto. É individual, é única, é intransferível. E de novo, nós não temos pressa, porque nós os amamos exatamente como vocês são. Nós não conseguimos diferenciar. Para nós, rico ou miserável, nós nunca vamos olhar essa condição, mas nós olhamos o olhar. O que você reflete no seu olhar hoje? A vocês que estão aqui, a todos que nos escutam, olha no espelho. O que o seu olhar reflete? É isso que eu vejo em vocês. E isso gera um dos sentimentos mais potentes para a consciência, que se chama compaixão. Com a paixão do coração, é a forma como eu olho vocês. E com essa paixão, é a forma como eu os abençoo neste momento. Eu sigo meu caminho, mas eu estou aqui peregrinando nessa terra, porque esta terra amada foi a terra que me deu essa consciência. A vocês, meu respeito, minha amizade. Amém. Todo meu amor. Amém. Caramba. Vocês trouxeram o mestre Paulo. Ele nunca tinha ido em nenhum podcast, nem no meu. Caramba, Vocês professor, trouxeram. fiquei arrepiado aqui. Não, Sabe como a energia eu dele. trouxe? Porque quando eu fui te perguntar, eu falei, quem sabe ele não vem, né? Eu falei, vamos trazer Paulo de Tarso para Então essa foi conversa? Então foi pra Foi você. esse momento. Eu falei, quem sabe ele vem. A energia, gente, é isso que nós estamos falando sobre um espírito de luz deste, né? Ele é energia pura. Ele é amor puro e ele não tem julgamento. Quando eu tô, nesse momento que eu estava com ele agora, eu não existo. Eu não consigo pensar em mim, não consigo. Porque a luz expande tanto, de tal forma, que se eu pensar, eu atrapalho ele. Então eu estava escutando com vocês aqui, eu estava, como é que é a palavra, atônita, pensando, nossa, mestre, que momento grandioso. Nossa. Para vocês, do Lean. Para vocês, de coração. Fiquei especial, muito feliz, especial. Nossa. Nem no Paranormal, nem no Medium Talks, nem em todas as dezenas que eu já fui. Que legal. Ele nunca tinha Caramba. se apresentado assim, não ao vivo, não incorporado E diante de mudou uma... o jeito, o seu jeito de falar. Muda Isso tudo. daí. Eu sinto, ele trabalha aqui no órgão fonador, isso eu sinto, é muito forte dentro de mim. Como é que funciona? Isso é muito importante, isso é legal, gente. Hoje, talvez se pegar alguns cortes, tem uma aula inteira de mediunidade. Como é que funciona para você se conectar com esses seres? Seja do mais denso ao mais alto. Você tem que negar a quarta dimensão. Você não tem corpo, você não tem tempo e você não tem espaço. Você não tem. Quando você nega a quarta dimensão, automaticamente seu espírito vai para a quinta. Na quinta, todos esses seres existem. Então a gente é um exercício, de novo, treinável, de isolar quem você é completamente dentro da terceira e quarta dimensão, que é o corpo e o tempo, e aí o que acontece? Automaticamente a sua consciência, ela sobe. Sabe bolinho de chuva que você põe no óleo? Uhum. É o mesmo efeito. Você põe ele afunda, esquentou, ele vira e fica levinho em cima. Esse é o efeito da incorporação e da mediunidade. Então o que eu fiz aqui é um processo, eu prefiro chamar de conexão, é um processo de estar conectada na quinta dimensão, onde esses seres estão totalmente à disposição de quem quiser. Nós podemos os 8 bilhões de uma vez só se conectar. Agora olha a diferença, que linda a diferença da mediunidade ao longo do tempo. No passado, esses espíritos vinham aqui, vinham ali, eles conseguiam trabalhar um a um. Agora, nós vamos todos até ele. Então eles viraram um hub, um super hub. É isso. Eles saem de um pendrive para um hub. Caramba. Como eu nego isso tudo? A quarta dimensão, a matéria, como eu nego isso? Naquele momento, os meus problemas não se importam. Não importa se eu tenho que pagar quanto, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Negar é você deixa de ter importância para você. Porque eu tô aqui, vamos falar que eu tivesse um problema, eu tô com a cabeça cheia, tô preocupado com meu netinho, tem que trocar a escola, alguma coisa assim, tá aqui perturbando a minha mente. Quando eu entro nesse estado, isso não existe. É isso, você afasta o seu normal, o seu dia a dia,
automaticamente o bolinho de chuva vai subir. Todo mundo pode fazer isso. E depois que você faz uma vez, é fantástico. E algo que eu falo, fiz já um podcast sobre isso, sobre ayahuasca, sobre bufo, sobre estados alterados de consciência, via algum produto. Tem problema? Não tem. A questão é que se você precisa disso para conectar o teu mestre, você está limitado. Porque você não precisa. Então, pode, deve, sejam sempre livres. Mas se você só conecta esse mundo através de uma experiência física, você limitou a sua própria inteligência. Então, o que eu fiz aqui é o mesmo efeito que uma ayahuasca traz. O mesmo. Só que você... que é o que a ayahuasca faz. O que ela faz? Ela entorpece teu corpo e leva a tua mente. Então, você pode fazer isso em estado pleno de consciência e não estado alterado de consciência. Caramba, genial. Caramba, fechamos com chave de ouro. Bonito, né? Fiquei feliz, fiquei feliz mesmo. Fiquei atônito. Emocionado. Sim. Acho que é a palavra certa. Deixa eu te fazer só uma última perguntinha aqui. Muitas vezes, principalmente agora, essas semanas, às vezes eu vou falar alguma coisa, não falo e a pessoa que está do meu lado fala. Assim, e já aconteceu umas 5 vezes seguidas, assim. Porque você tá no campo, tá na frequência. Então, assim... Você tem que falar. Então, mas que explicação tem? A minha mente conecta com a... Isso, você com se outra? conecta com... o filme Avatar, ele é uma cópia disso, né? Lembra quando eles fazem, que eles pegam aquela cauda e conecta na árvore, que conecta? Você faz isso com a sua aura. Você faz e conecta. Conectou. Uau. Toda a informação que vem, toda a informação tua vai para ele. A gente faz muito estado de deixar... Eu não gosto de falar de cura por causa da medicina, que eu respeito tanto, né? Então, fiquem com os seus tratamentos de medicina. Mas a gente pode providenciar a cura desse jeito. Como é que eu faço no frequenciamento? Aí, o fechamento do frequenciamento. Eu me conecto nas dores daquela pessoa. Eu tomo todas elas para mim e não devolvo. Porque eu tô bem, devolvo para ela só o que tá bom. A gente chama isso de estado de antimatéria. Caramba. Eu ficaria aqui dando aulas sobre isso que eu aprendi ao longo da minha vida. São 55 anos aprendendo todos esses conceitos. E 100% dos conceitos que eu aprendi foi com eles. Genial. Não, aconteceu isso agora, nessa live, várias vezes eu ia fazer uma pergunta e você fez. Sério? Umas 3 vezes. Caramba. Olha aí, ó. E não era a coisa que estava anotada tal, era coisa que ela falou e aí veio na minha cabeça e... Porque tava no campo. Só que daí você foi mais rápido e fez a pergunta. Aí, ó. Mas e vocês, através do Lean Podcast, queira ou não, vocês vão ampliando sua consciência. Tem coisas que vocês se voltam agora 2 anos atrás... Vocês não imaginavam que existia um Marluz materializando. Não imaginava. Não era, você mesmo falou, não foi criado porque esse era o mundo da espiritualidade, né? Sim. E isso aconteceu também com os meninos do paranormal. Isso acontece com todo mundo. Você vai ampliando, por quê? Porque a sua consciência vai se moldando e ela vai falando assim, isso é diferente, isso é interessante. E ela vai se abrindo. Então você vai expandindo. Chega um momento que você está completamente aberto. Exatamente. Que legal. Esse é inclusive o propósito aqui do Lean, né? Para vocês que estão assistindo a gente, todas as semanas episódios ligados para a nossa jornada. A gente sempre fala para a nossa e para a sua jornada do autoconhecimento, porque é isso, né, Rosa? Toda semana a gente se expande. Tem uma nova ferramenta aqui. Exatamente. E a gente faz essa pergunta, já fez quase 100 episódios, eu gostaria de fazer, tá, Rosa? Manda bala. Que é a seguinte, é da máquina do tempo, tá? Imagina que você tem uma máquina do tempo à sua disposição, você tem ela, né? Mas imagina que você não tenha ela e você poderia entrar dentro dela e ir para o passado para vivenciar uma história da humanidade que você tem curiosidade de viver, ou conversar com alguém que não está mais aqui, ou até encontrar alguém que você gostaria pessoalmente, ou também poderia ir lá para o futuro para ver como que seria a Suzy Mariá de 2114. Você entraria nessa máquina do tempo e iria para onde? A pergunta é para Suzy Mariá, na questão espiritual, também no CPF e também no trabalho. Para onde que você iria? É livre. Essa resposta, eu tenho ela fixa na minha cabeça, porque eu faço esse exercício com muita frequência. Eu voltaria 2000 anos atrás e eu queria escutar o mestre falando de novo. Jesus.
Eu gostaria. Escutar ele falando pessoalmente, como aqui nós escutamos Mestre Paulo, é algo inalcançável à nossa consciência. Eu gostaria, assim, é uma coisa que eu sonho. Eu estive no povo que ficava sentado escutando ele falar. E qual era o desejo de todo aquele povo? Quem conseguiria arrumar as sandálias dele? Seria de um ato. Naquela época não tinha estudo, ninguém tinha valor. E ele dava valor para todo aquele povo. Eu desejo isso para a humanidade. Eu gostaria, assim, de nós podermos, já pensou um dia, todos nós, vermos ele subir no monte, lá no Sermão da Montanha, e poder falar: bem-aventurados sois vós, porque vocês são a esperança do mundo. Genial, hein, sensacional. Suzy? Muito obrigado pela sua presença, viu? Foi uma aula e uma emoção mesmo. E uma experiência ímpar receber você aqui no Lean. A gente já tá tratando aqui com a Suzy dela voltar para falar de outros assuntos incríveis, né? Então vamos marcar. E se você puder aí, né? Se pudesse conversar no ouvidinho aí dessas 8 bilhões de pessoas que tem aqui, a câmera é toda sua, que mensagem que você daria? Para nunca desistir, nunca, não importa o que você esteja passando, se você se permitir, há de ter a pessoa do teu lado que vai poder dizer: vem cá que eu te ajudo, porque nesse momento eu estou bem. O mundo não foi criado para que a gente pudesse falir e errar. O mundo foi criado para que a gente pudesse aprender e amar. Então não desiste jamais, porque há de ter a resposta que você está buscando em algum lugar desse planeta tão quentinho. Muito bom. Genial, hein? Aí, Brunão. Vocês são lindos. Muito obrigado pela sua presença, viu, Suzy? Quem ficou até agora, dá um like, se inscreve no canal, porque vale a pena hoje dar um like pra espalhar essa mensagem para todo mundo. A gente sempre fala aqui, né, no Lean, se essa mensagem, ela te agregou de alguma maneira, imagina que legal se você puder fazer com que agregue para outra pessoa. A gente falou aqui, né? Dignidade, compaixão. Então, vamos espalhar essa mensagem. Manda no WhatsApp, Genial. no grupo da família, das amigas, dos amigos. Exatamente. E também coloca o Apoia-se na tela aí, Brunão. Se você também aí gosta, acompanha o Lean e quiser colaborar com o nosso projeto, tem aí na descrição as formas de apoiar o canal. Boa, certo? exatamente. Estamos aqui com a nossa plaquinha de 100 mil inscritos, feliz da vida. Uma primeira conquista aqui. Exatamente, vamos avançando. Muito obrigado, tchau. Suzy, mais uma vez. E combinamos uma próxima etapa para falar de vários outros episódio 2. Já tô com saudade de vocês. A gente Obrigado, também, gente. igualmente. Valeu, galera. Até semana que vem estaremos juntos novamente. Aquele abraço, hein? Valeu, Dá tchau aqui, tchau, Suzy. tchau. Pode dar tchau aqui, Suzy. Tchau, gente.